A partir de agora, você vai grudar nesse podcast. Tá começando o Pode Por Elas. Olá, meus amores. Excelente tarde pra vocês. Muito prazer, eu sou Nayane Nogueira. Boa tarde, amores. Sou a Hanna e a gente tá aqui em mais um episódio, né, do Pode Por Elas. É o primeiro episódio da 5ª temporada. Exatamente. Um prazer. Ano novo, 2023 abençoado. A gente já pode começar desejando, né, amiga? Com certeza. Um ano repleto de realizações, saúde, paz, bênçãos pra todos vocês e todos os familiares, amigos, todo mundo. É verdade. A gente já quer agradecer também a você, que ano passado ficou com a gente esse tempo todo. As pessoas que nos acompanham, que sempre deixam recadinhos ali no Instagram da gente. Queremos ver fulano, queremos esse convidado. Isso pra gente é que nos motiva a continuar aqui no Pode Por Elas. A gente que no nosso Instagram, a gente tem mais de 1 milhão de visualizações. E isso é o resultado do trabalho que a gente vem fazendo. E claro, graças a vocês, Exatamente. Né, E os convidados de hoje, eles já tinham sido muito pedidos também na nossa caixinha, que a gente sempre coloca. Tentamos algumas vezes trazer. Mas a agenda ali era meio complicada, só que estão aqui hoje. Já conversamos muito nos bastidores. Já foi quase outro podcast, né, gravado. Mas um prazer, aproveita, clica no sininho, ativa as notificações, compartilha aí com todo mundo, que a gente tem certeza que hoje o bate-papo vai ser super acrescentador. Eles que têm uma história de vida linda, ótimos profissionais. Não vou nem falar muito agora não, amiga? Vamos logo iniciar o programa, que já a gente chama assim com todo aquele calor. E olha, a gente quer agradecer os nossos parceiros que continuam aqui no Pode Por Elas. Radinho Estúdio, Planeta da Beleza, Madeireira São Francisco, Midbus, mídia para ônibus, Camarão Delas. Temos também o nosso querido Saque Brindes. Com a gente, Eurocópia Gráfica Rápida, Clínicas Orto Brasil, Love Luxo, Moda Feminina, Pupé Sandálias, Clínica Bem Fortaleza. Olha que maravilha, gente. Bom demais, amiga. Esse ano, um casal que é muito querido, não só nas redes sociais, mas são duas pessoas muito, muito especiais para mim, para Hanna, pessoas que são de Deus, que são excelentes profissionais. Eu tenho certeza que tem muito, muito a acrescentar na vida de vocês. E o bom é que assim, amiga, né? Cada um na sua área, eles conseguiram juntar, né? Assim, o talento de cada um, a visão de cada um. Deu match. Deu match. Eles são maravilhosos e tem muito a falar aqui pra gente, também sobre a vida de casal, que as pessoas adoram, né? Eles nas redes sociais deles, eles também engajam muito falando sobre essa questão de casal, de família. E a gente tem o prazer de chamar aqui no Pode Por Elas Lohane Cabral e Guto Ribeiro! Rapaz, tem toda uma introdução, bem-vindos, viu? Gente, você tem noção de quanto que eu tive que pagar pra elas dizerem tudo isso? Caríssimo que eu paguei. Já começa medindo, Guto Ribeiro. Bastou um cafezinho e um chocolatezinho quente, né, Lohane? Só isso daí, vários meus amigos, sejam bem-vindos. Que alegria ter vocês no nosso primeiro podcast de 2023. Vai ser abençoado. Olha, pra gente é uma honra, na verdade. Estamos muito felizes que deu certo. A Amém. agenda difícil nossa e de vocês, tá? Vamos combinar que vocês também não são fáceis. Porque fim do ano, amiga, tem toda luta. É luta, né? Como diz a Nayane. Mas a gente se sente muito honrado de estar aqui para falar um pouquinho, né? Sobre família, sobre trabalho e, claro, poder também ser abençoado por vocês, que sempre é bom estar ao lado de vocês. Eu vinha falando antes do podcast, né? Pro pessoal ver os episódios anteriores do ano que passou e compartilhar muito esse da gente, porque, assim, a nossa vida é isso, é sobre isso. A gente aprende com o outro e a gente também acaba ensinando. Né? Ensinando. E eu tenho certeza que hoje o nosso papo vai ser muito sobre isso. É um dia também que vai ser muito sobre isso. A gente eu tem já aprendi muito um a aprender bocado com vocês. Com essas duas aqui, mamães. O papai também falou um pouquinho, já aprendi um bocado. A Hanna já vai sair hoje daqui já formada, PhD em Mãelosofia, viu? Rapaz, o Guto ainda tem uma veia humorística, né? Total. Você não sabe se ele é cantor, se ele é humorista, se ele é apresentador. Segundo ela, disse que eu tô na profissão errada, viu? Pois é. Eu vou fazer agora um pouquinho, porque Lohane é apresentadora, o Guto também tem essa veia de apresentação, também apesar de ser cantor. E agora é escritor, tem muitas coisas aí, né? Mas vamos lá. Eu queria que você resumisse um pouquinho. Resumisse, viu, Lohane? Tá. Quem é Lohane Cabral e você, Guto? Quem é o Guto Ribeiro?
Difícil. O último resumo que ela fez durou 30, 40 Pelo minutos. amor de Acabou Deus. o podcast, só Um no minuto Mas de resumo. cada um vai falar de cada um ou ela vai resumir? Não, cada um resume o seu. É muito mais fácil É falar mais do fácil. marido, né? Do que da gente, né? Eu acho mais fácil. Porque se a gente falar muita coisa boa, tá dizendo que tá se vangloriando. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Pois pronto, Vai. bora lá. A Hannah fica dando ideia. Guto Ribeiro, Nem quem ela é diz. Lohane E aí Cabral? você vai saber a verdade. A verdade nua e crua. Gente, Lohane Cabral é filha de Deus, uma mulher muito amada, muito querida, mãe do Pedro Augusto, O né? craque. O craque, é esposa do Guto Ribeiro, esse homem maravilhoso que tá falando aqui agora. Não podia Modesto. E eu acredito que, além de a melhor apresentadora da galáxia, né, de Da TV, galáxia. ela também é a mulher mais linda da galáxia, Ah, a que mulher coisa linda. mais incrível desse mundo. E quando Deus olhou pra mim, viu que eu não tinha mais jeito, não prestava pra mais nada. Aí ele falou, vou colocar a mulher na vida desse homem que vai ajeitar ele. Aí mandou a Lohane Cabral. E Aí tá deu aí bem no que certinho, deu. né? Aí deu bem certinho, ajeitou, coisa deu tudo linda. certo. Foi isso, foi isso. Quem é Guto Ribeiro? Então, Guto Ribeiro, eu olho pra ele e já sinto vontade de rir. Eu falo que a melhor qualidade dele é o humor. Resumindo, um porque- palhaço, né? Amiga, olhe. Mas foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, literalmente. Esse bom humor dele, até mesmo nas coisas ruins. Todas as vezes que a gente passava por alguma dificuldade, ele soltava uma, eu começava a rir. As pérolas. As pérolas, né? Então, ele costuma fazer isso sempre. Então, ele é esse, engraçado, divertido, atencioso, romântico. É marido maravilhoso. Eu sou aquele amante, amor da antiga. É um marido maravilhoso, é um pai sensacional, é um profissional incrível que dá até assim, o que é que o Guto não faz, né? Porque o Guto, ele tem vários talentos. 1001 utilidades. 1001 utilidades. Aí eu que fico colocando ele pro rumo assim, amor, foca em alguma coisa, porque ele quer abraçar o mundo, né? Então, assim, é porque são muitos talentos, literalmente. Mas aí a gente acaba vendo que tudo é um propósito e que Com um está certeza. interligado no outro. E ele é, na verdade, uma superação diária. O Guto, pra mim, é uma inspiração. Meu esposo é a pessoa que eu mais admiro nessa terra. Ô, gente, e eu tenho coisa muito linda. orgulho de tê-lo do meu lado. E eu acho que a admiração, ela é um ponto muito, muito, muito importante dentro de um relacionamento, né? Para ele continuar, né? A gente acha também que o respeito é importante, mas quando você termina, se não existe a admiração, acho que Verdade. perde mais aquela essência, né? É verdade, as pessoas falam muito assim de amor. Ah, com amor tudo dá certo. E não é, né? Realmente tem que ter o respeito. E eu acho que a admiração, como a Nayane falou, é um ponto, assim, fundamental. Exatamente. Porque quando você não admira, na verdade, você meio que... Fica meio assim, né? E eu achei interessante, eu vi em algum vídeo da Lohane, há um tempo atrás, que ela falou uma coisa que é muito parecido com o meu pensamento, né? Que, na verdade, o amor, a gente sabe que ele tem que ser regado, construído todo dia, mas o que segura também é a decisão de amar. Porque o tempo vai passando e tem uma hora que você precisa decidir em amar o outro, né? É uma escolha, As pessoas, né, é diária. uma escolha diária. É exatamente isso. E tem muito, assim, a questão do início, a paixão. E muitas pessoas confundem isso e, às vezes, acham que a paixão, ela precisa permanecer para o resto da vida. E não é bem assim. Ela se transforma em amor, justamente com os defeitos, com as qualidades, com a convivência. E eu acho que Com é a por parceria, isso, né? é, Com a o companheirismo. parceria. E é isso que a gente queria saber um pouquinho de vocês, porque a gente sabe, a Lohane e o Guto sempre falam isso, inclusive eu acredito que no livro dele tem falando um pouquinho desse momento, quando vocês casaram, que teve uma turbulência, né? Como foi essa reviravolta na vida de vocês? A gente vê, assim, o quanto Deus tem feito na vida de vocês. Então, assim, hoje, como é que está a vida de casado do Guto e da Lohane? Quais foram os frutos que vocês colheram, né, através dessa união de vocês? Tu vai ou eu vou? Pode, amor, Ficam pode ir. olhando assim pro outro. Pode. Porque aqui são os dois que gostam de conversar, né? Então, tu imagina uma conversa com Lá em A gente vai casa, dividindo. lá em casa a gente faz pau ímpar pra ver quem é que vai falar, só pra tu entender. Pode ir, amor, pode ir. É briga mesmo. Não, gente, brincadeiras à parte, a nossa relação no início foi muito difícil.
Nós vimos de duas realidades completamente diferentes. Eu até vou interromper, porque a Sanayane fez uma pergunta e você pode já também complementar, falar como vocês conheceram. Questão do início, né? Aí é problema. Porque tem duas versões. Jesus. É porque tem duas versões nessa história. Não, tem a então, minha... então responde. Não, tem a versão dela e tem a correta, que é a minha, entendeu? Então aí, responde só o que a enfim. Nayane perguntou. Depois Resumindo, a gente é passa porque ela deu em cima de mim e não admite. Mas tudo bem. Jura, hein, Lohan? Eu fui difícil, eu sou um cara muito Não, difícil. vai no que a então... Nayane perguntou. Mas tudo bem. Vai. Vamos focar, vamos focar. Não. Gente, a nossa relação foi muito difícil porque a gente vem de duas realidades completamente diferentes, de crenças diferentes, de criação diferente. A Lohane foi criada do outro lado do país, em Goiânia, com uma cultura bem diferente da minha, Sim. por pais que o tempo inteiro estavam motivando, incentivando, é a princesinha, a menina dos olhos de Deus, é a menina que você pode tudo, eu tô do seu lado, uma criação muito bacana, né? Tinha uma condição financeira, não era rica, mas comparado Razoável, a mim, tranquilo, comparado a mim, ela era Sempre milionária. teve uma vida porque... muito boa, assim, boa, porque né? realmente eu passei Em fome no relação a Pirambu, né? Então, assim, o negócio era difícil. Do outro lado aqui no Pirambu, na favela, eu era criado no meio de toda assim, digamos assim, a escória da sociedade. Infelizmente, essa era a resposta. Eu não tinha nem a noção do que eu vivia, porque naquela época eu achava que tudo que eu tinha, que tudo que eu vivia era normal, era aquilo ali, né? Se você for no Pirambu hoje, por exemplo, é maravilhoso. Minha mãe morou lá até um tempo desse. E hoje é pavimentado, hoje tem esgoto, tem saneamento, tem água. Antes não tinha nada. Tem mais segurança, embora ainda seja perigoso, como todo lugar hoje é, mas tem mais condições. Na minha época, filha, não tinha esgoto. Se chovia, a gente ficava dentro da lama por semanas ali, alagado. Então, assim, não tinha condições para nada. Em contrapartida, eu tinha pais que tinham vindo de uma criação muito dura, muito severa, do sertão. Então, esse menino não presta, carcará sanguinolento, infeliz das costas oca, desgraçado. Ele não sabe o que é até hoje. Eu no meu livro, quando eu escrevi o meu livro, eu coloquei essas temáticas e eu depois fui conversar com minha mãe. Eu digo, mãe, eu preciso que a senhora me explique o que é pra eu colocar no livro. Ela disse, tu acha que eu sei? Nem ela sabia o que era que ela tava me chamando. Mas era tipo isso. Então, assim, imagina agora duas pessoas com essas criações completamente opostas se encontrando e morando junto, cara. É muito difícil. É forte. Porque são crenças diferentes, culturas diferentes, tudo é. diferente. Então, meu amigo, quando a gente entrou dentro da casa, já ouviu aquela história que um prego não entra no outro, dois bicudos não se beija. A chibata foi grande. E a prova disso é que com poucos meses de casado, nós estávamos separados, né, amor? Morando na mesma casa, porque a gente não tinha coragem de anunciar a separação. Pelo fato de ter vergonha mesmo. O casamento da gente tinha sido para 650 pessoas, uma festa do tamanho do mundo, todas as TVs e site e jornal, não sei o quê, tudo cobrindo o nosso casamento. Aí como é que poucos meses depois a gente vai a público e diz, ei, gente, ó, estamos separando, valeu. Tipo assim, não tinha coragem para isso, né? Mas aí, graças a Deus, que a gente conheceu um Jesus que entrou na nossa vida e essa parte eu vou deixar para ela falar um pouquinho e dizer o que foi que aconteceu depois que a gente encontrou esse Jesus, né, amor? Antes de tudo, assim, quando a gente casou, né, a gente falava assim, agora somos um só. Mas, assim, a gente falava isso, teve os votos e a gente conhecia a Deus. Não é que a gente não conhecia a Deus, a gente conhecia a Deus, mas não vivia realmente a palavra. Porque a gente só falava de boca para fora que éramos um só. Mas, na verdade, era eu, Lohane, com a minha família, ele, Guto, com a família dele, que ainda era a mãe, eu, que ainda era minha mãe, meu pai. Então, assim, a gente não vivia aquilo que ele um dia poderia ser meu ex-marido. Sabe aquela ideia de que, assim, não, ele pode ser meu ex-marido, minha mãe nunca vai deixar de ser minha mãe. É como se não tivesse caído a ficha de que agora aqui era uma família, né? Exatamente. É como se cada um tivesse ainda. Exatamente. E assim, a gente precisou enxergar literalmente o que era um casamento de verdade. Então, Deus mexeu isso com a gente. Muito sofremos, né? Foi um momento bem doloroso. A gente fala hoje, assim, e a gente sabe que é um propósito realmente, porque a gente passou para ajudar outros casais, para mostrar que realmente é possível. Mas Deus restaurou a gente de uma forma tremenda, porque não existia mais aquele desejo de estar um com o outro, não existia mais nem tesão um pelo outro, não existia mais respeito um pelo outro. A gente já não conseguia ver um ao outro. Se ele tivesse
desceu para tomar café, eu queria ficar lá em cima, depois ele descia. Então, era algo bem, bem horrível. Assim, eu acho que dentro de uma casa não tem nada pior do que você estar naquela situação, daquele jeito. Verdade. Eu me sentia traída, ele se sentia traído. E assim, foi assim, alguns dias bem marcantes na nossa vida. Até que a gente decidiu realmente a dar um ponto final nisso e a gente começou a enxergar o porquê que a gente era apaixonado um pelo outro. Ele conversando com alguns amigos, que isso é super importante, quando você está passando por algum problema de relacionamento, de um casamento, busque auxílio e ajuda de pessoas que são casadas, que têm expertise nisso. Não vai buscar ajuda de uma pessoa que já teve aí vários divórcios ou solteira. Busque realmente pessoas que têm aí muitos anos casadas e que vai poder te ajudar a passar por esse problema. Porque você sabe, quando você pede opinião de alguém, essa pessoa está ali disposta a te dar opinião e você receber também. Verdade. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E aí, o Guto foi conversar com vários amigos. A gente tinha um GC de casais que ajudou muito a gente também nessa época, que a gente realmente quebrava o pau no GC. Eu acho que estava no local certo pra gente quebrar o pau. Ainda bem que depois outros casais que não falavam nada se separaram e a gente estava ali juntinho. Eu falei, tá vendo, amor? Valeu a pena a gente falar. E realmente, ele viu e começou a enxergar coisas, por que a gente se apaixonou, por que eu me apaixonei por ela. E começou a lembrar disso, e começou a me mandar fotos. Olha aí, ó, nosso primeiro beijo, nosso primeiro isso, nosso primeiro aquilo, aquele momento era lindo, aquele momento tal. E eu fui vendo que ele também estava querendo, né, tipo assim, nossa, ele tá me mandando isso. E aí, a gente sentou, conversou e falou assim, vamos dar uma chance pra gente? Vamos literalmente ser um só? Não vamos escutar mais o que as pessoas falam, não vamos viver de pensamento dos outros, vamos viver aqui, ó, eu e você. Passado é passado e vamos começar agora, certo? Vamos orar? E aí a gente encontrou a melhor arma e a maior arma do mundo inteiro, que eu acho que todo casal deve fazer. Joelho no chão, mãos dadas em oração. Foi a primeira vez que a gente ajoelhou e orou, literalmente, assim, com toda sede. Senhor, nós não temos forças. Tudo ou nada. É tudo ou nada. Nós estamos aqui. Restaura o que precisa ser restaurado. Hoje eu não consigo, às vezes, olhar direito para ele. Ele não consegue olhar direito para mim. A gente fala e já parece que já está brigando. A gente não sente mais aquele amor do início. Restaura, Senhor, por favor. Nós estamos aqui juntos. Nós estamos te pedindo isso. E como um verdadeiro milagre, as coisas foram restauradas. Deus restaurou tudo e deu em dobro, em triplo. E depois que ele restaurou o nosso amor, ele fechou com chave de ouro com a vida do nosso filho. Oh, coisa linda. Então, assim, foi muito lindo. E hoje a gente leva isso para a vida. Nada é capaz de destruir um casal ajoelhados de mãos dadas. É verdade. Sabe, na presença do Pai. Porque a gente sabe que o que era destruído pode ser reconstruído com o amor de Deus. E por isso que a gente gosta muito de falar isso, sabe, para as pessoas. A gente não tem vergonha, a gente mostra a nossa vulnerabilidade em todas as áreas. Exatamente, essa questão de vocês passarem, porque muitos casais passam por isso e muitas vezes ficam trancados e não dão essa oportunidade de reconstrução, né? Muitas vezes fica com raiva mesmo do outro, não tem mais o que fazer, não tem jeito. E vocês falando isso, né? Mostram que tem jeito, sim. E a gente sabe também a quantidade, com certeza vocês têm essa experiência, mas a quantidade de pessoas que não tentam um relacionamento, que não querem mudar, acha que é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, não dão uma oportunidade para poder restaurar um casamento. Como existem vários também de fachada que não tentam mudar ali dentro, né? Tem tudo para ser restaurado, mas uma parte tenta, a outra não tenta. E eu acho que isso veio justamente, vocês foram transformados para realmente mudar a vida de muitos casais. Sim. E assim, alerta muito para essa questão do orgulho também. Né? Muitas pessoas orgulhosas, ouvindo o depoimento de vocês, tipo assim, podem enxergar. Poxa, mas pode ser orgulho meu. Se eu mudar, por exemplo, o Guto pegou as fotos e tal. Já foi uma atitude, talvez dessa atitude é que teve a mudança. Foi preciso isso. E despertou alguma coisa, né? Com certeza. Porque senão, de repente, tinha ido pelo caminho que estava mesmo e não tinha dado certo. Mas uma atitude né, às vezes, menos orgulho e tal. Às vezes, e hoje vocês estão felizes com a família, com o filho.
com tudo, né? Então, eu acho que serve muito de exemplo. Vai ser muito bom, viu, esse papo. Já gostei desse início. Sabe o que é que vem muito na minha cabeça, e eu já compartilhei isso com o Lohane várias vezes. Às vezes eu olho pro nosso filho, assim, tô num cantinho, vejo ele jogando bola, brincando, eu olho para ele e falo assim, e se a gente tivesse separado? Olha aí. Né? Nem existia. É verdade. Né? Ele nem existiria. Olha a bênção que a gente teria perdido. Verdade. Eu fico imaginando quantos casais perderam essa bênção por não tentar, por não dar uma oportunidade, entendeu? Por não dar uma chance. E muitas vezes, como a Hannah falou, por orgulho. Não, eu não quero mudar, eu sou assim, se ela quiser que me aceite assim, entendeu? E simplesmente bate o pé, firma ali e perde o grande amor da sua vida, perde a pessoa que poderia ter te dado lindos filhos, a pessoa que poderia construir um futuro incrível com você por causa de ignorância e de orgulho. É verdade. De querer estar certo, né? Ou certa. Assim, mas eu tô certa, quem tá errado é ele. Cada um tem a sua verdade. Aí, então, qual era a verdade certa de nós dois? Nenhuma. E assim, cara. Não importa. Até hoje, na minha cabeça, importa. na nossa crise, o certo era eu. Até hoje, na cabeça dela, certo era eu. Mas e aí, a gente vai morrer assim? E todos têm seus erros, tem as imaturidades, que a cada dia a gente está aprendendo também com alguma coisa, alguma atitude imatura que a gente tem, um pensamento errado, uma atitude errada, normal. E a cada dia a gente vai aprendendo, né? Então, verdade. Com certeza vocês também amadureceram muito com isso. Muito. Né? Com essa E hoje situação, a gente enxerga que nada acontece. A palavra de Deus diz que não cai uma folha do pé, um fio de cabeça sem a permissão dele. Então, assim, Deus não fez a gente passar por isso, mas Deus permitiu que a gente passasse por isso para que houvesse um amadurecimento. Hoje, o projeto que nós temos, hoje nós pregamos para casais, palestramos, cuidamos de outros casais, fazemos mentorias com casais. Isso virou, na nossa vida, o nosso DNA. A gente entendeu o propósito. Deus permitiu, porque como é que eu vou ajudar alguém a ser curado de uma doença que eu não sei nem como é essa doença, eu nunca tive. Não, essa tua mesma doença eu tive, eu passei por ela, eu senti na pele, eu sei o que tu tá sentindo. Então, hoje a gente tem muito mais propriedade para falar sobre isso, para cuidar de casais, para fazer a nossa missão, entendeu? Isso é muito legal. E assim, ainda nesse assunto, que eu sei que tem pessoas que têm curiosidade em relação a isso, a opinião de vocês, também vale tentar tudo pelo casamento? Ou tem situações que vocês acham que realmente assim, não? Tem situações que não dá mesmo? Quais são essas situações? Depende do que é o tudo, né? Eu vou ser não, logo agora extremista. Vale tudo assim, tem que tentar mesmo até eu vou ser extremista. Sempre, eu vou ser bem extremista. A mulher tem um cara que todo dia dá uma surra nela. Vale a pena continuar com ele? Pelo amor de Deus, né? Aí não precisa nem responder. Ninguém nasceu para ser judiado, né? Para ser de forma alguma. Respeito nessa faltou respeito, faltou verdade. Isso é muito delicado, né? Então, assim, nós não temos o poder de decidir sobre a vida de alguém. Você tem que ficar casado. Não, você tem que se separar. A gente não tem poder sobre isso. Mas o que eu quero dizer é, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer dor, com Jesus tem jeito. Se existia um casamento que não tinha mais jeito, era o meu e o da Lohane. Isso eu não tenho dúvida. Era só porque a gente estava chateado um com o outro, porque a gente tinha raiva? Não. Como ela mesmo falou aqui, a gente não tinha mais tesão pelo outro, não, meu filho. Se eu pensasse em deitar com ela numa cama, me dava uma coisa ruim. Era tipo assim, eu não quero nem ver essa mulher. Eu tinha abuso, assim, era um negócio. E ela por mim. Porque a gente foi criando tanta picuinha, tanto rancor, que gerou uma bomba dentro da gente. Filha, Deus vai lá e tira com a mão, assim, ó. Tira o ódio, tudo, né? Coloca o amor, devolve isso, devolve aquilo, agora um filhinho para vocês e tá tudo certo. Entendeu? É o poder de Deus. Eu sei o que Deus fez na minha vida, por isso que eu sei o que Ele pode fazer na sua. É verdade. E assim, a pergunta da Hannah é muito peculiar, porque assim, vale tudo por um casamento? Depende do tudo. Vale tentar Sim, tudo, né? Vale tentar tudo por um casamento, depende do tudo, desde que não falte respeito, né? E quando existe realmente a vontade de fazer diferente. De dar certo. De dar certo. Às vezes, eu vejo muitas mulheres falando assim, mas eu tenho essa vontade, meu marido não tem essa vontade. Como é que eu faço meu marido querer essa vontade, sabe? Comece por você. Meu marido não vai na igreja. Vá você. Ore por ele, sabe? Enfrente aquilo de frente com Deus. Porque aí você não vai estar sozinha, lutando pelo seu casamento sozinha. Você está lutando junto com Deus. Aí
o seu marido vai mudar. As coisas vão ser transformadas, né? Vá primeiro, faça primeiro, em vez de cobrar, assim, olha, você deveria ir, você também deveria, vai lá e dê o exemplo, que aí a pessoa vai sentir realmente essa vontade e ver a sua diferença e vai sentir essa vontade de fazer igual a você. E a gente sabe, né, Lohane e Guto, que o exemplo ele arrasta. Não tem como. É uma frase que ela é bem assim, mas ele arrasta. A partir do momento que você vê ali, você diz assim, rapaz, eu tô querendo, já cria aquela vontade Total. E só assim, mais uma coisa que eu acho super importante, o perdão. O perdão é algo que nós temos que dar, porque só sofre quem sente esse rancor no coração. Verdade. Às vezes a outra pessoa nem sabe que você está sentindo aquela dor. Então, já perdoe, vai buscando as qualidades e colocando ali dentro da sua despensa todas as qualidades. Tem uma coisa boa que você está passando com seu marido, tem várias situações que você lembra, vai colocando ali na despensa. Para no dia que precisar tirar as coisas da despensa, não faltar. Porque já vão ter tantas coisas boas para não faltar. E vai perdoando. É perdão todos os dias, perdoa, né? Porque é uma obrigação nossa, como cristãos, a gente perdoar, soltar o perdão. Assim também a gente deve ser perdoado, né? Então é algo muito lindo. Dentro de um relacionamento você aprende a perdoar, você é perdoado, e quando as coisas vão rodando dessa maneira e você casa pensando com esse sentimento de que você vai fazer o outro feliz, não você está casando para ser feliz, fazendo o outro feliz, e o outro pensa da mesma forma, aí fecha, fica lindo, dá tudo certo. Mas tem que ser com Deus. Amém, que coisa boa. Agora, gente, queremos saber esse lado de vocês, né? Que a gente sabe que são empresários, né? Mas automaticamente vocês, quando eu disse assim, deu match, é porque deu match mesmo. Hoje vocês fazem muitas campanhas juntos, muitos trabalhos juntos. Conta um pouquinho pra gente como essa parte de vocês que é tão legal de saber vocês trabalhando junto. A Lohane e o Guto também fazem alguns trabalhos separados, mas como é legal ver também essa sintonia de vocês também no trabalho, Inclusive, né? tem um outdoor com eles, acho que é de uma água, se eu não me engano. Eu vi lá perto da minha casa. Vocês têm patrocinador de água aqui? Não, mas se quiser lindo. falar, a gente aproveita. Então deixa eu fazer o merchan deles para eles trazerem para cá. Vamos ver se a gente consegue eles para cá também. Atenção. Olha, eu só aceito se for água límpida, então já podem trazer para cá, né? Isso é muito legal, né, amor? Porque as pessoas têm muita dúvida. Como é que funciona? Não é fácil, não. Como todas as outras coisas na vida, você trabalhar ao lado da sua esposa também tem problemas, né, amor? Porque às vezes discorda de uma coisa e de outra. Mas, assim, é bem mais vantagens do que desvantagens. Isso é indiscutível, é maravilhoso, né? Eu costumo dizer uma frase que eu sempre digo para a Lohane. Quando Deus olhou lá pro outro lado, assim, aí viu a Lohane sozinha no cantinho, me viu no outro, ele falou assim, rapaz, se eu pegar esses dois meninos e eu juntar aqui, menino, isso vai dar uma bomba atômica. Aí ele pegou nós dois, juntou, amarrou pelos pés assim, ó, botou no rabo de um foguete e riscou, vai que agora são vocês. E a gente saiu, olha, nós estamos 8 anos, amor? 8 anos. Em 8 anos, espiritualmente, profissionalmente e pessoalmente, em tudo. Em 8 anos, nós crescemos muito mais do que o que a gente cresceu a vida inteira. Olha que louco, gente. Foi um negócio, assim, avassalador. Amém. Avassalador. O que eu ganhei de dinheiro com a Lohane já em 8 anos foi mais do que o que eu ganhei a minha vida inteira. Mas sabe por quê? Porque eu cresci como homem, como uma pessoa realmente, um ser humano, para me tornar uma pessoa melhor. Eu falo isso não por também, vaidade, né? Mas foi muito. Por quê? A palavra de Deus diz que a mulher sábia é edificular. É isso mesmo. E a tola destrói com as próprias mãos. A minha mulher, ela me colocou no centro. Ela me apontou, Jesus, qual foi a maior sabedoria da Lohane. Ela não precisou fazer nada. Ela sabia quem poderia mudar a minha vida. Então, ela só foi... Amor, aqui, ó. Só direcionou, né? Olha aqui, ó. Só olha pra cá. A palavra não diz como é a cabeça, a mulher é o pescoço. É ela que vira a cabeça, né? Se a cabeça tá olhando pro lado errado, meu filho, só vai pro lado errado. É igual aqueles burros, né? Mas na hora que ela direcionou, que ela disse, é pra cá, e que eu voltei a ter essa comunhão com Deus, porque eu já tive muita comunhão com Deus, mas pela minha profissão, pelo estilo de música que eu comecei a cantar, pelas coisas que eu comecei a viver... Gente, é impossível, você vai se desviando sem querer. Eu costumo muito comparar a minha história, a minha vida, com a história de Ló.
Quando Ló vai se separar de Abraão, que Abraão diz assim, filho, é o seguinte, a gente já tem coisa demais, não tá dando pasto pros gados de todo mundo, os servos da gente estão brigando uns com os outros, vamos fazer o seguinte, você já tá bem grandinho, já tem suas coisas, siga o seu lado que eu sigo o meu. Aí o que é que Ló faz? Eu quero esse lado. Abraão ainda deixa ele escolher. Ele escolhe o lado mais bonito, o pasto mais verde. Ele diz, eu vou para cá. E o tio dele diz, pode ir, meu filho, vá com Deus. O meu lado é esse. Ele foi para lá, ele veio para cá. Só que a palavra diz que Ló todos os dias dava um passinho com a barraca dele até chegar em Sodoma e Gomorra. Todos os dias. Ló não foi de uma vez. Ele foi achando bacana, foi gostando. E ele foi se acostumando com a situação. Vai sendo influenciado, né? Também. O Guto, quando ele começou, foi assim, não, eu só canto música cristã. Não canto música secular de jeito nenhum. Aí, não, mas se eu cantar essa daqui é secular, mas é uma letra boa, eu posso cantar. Canta. Não, essa daqui tem 2 frases que são ruins, mas eu, na hora que for cantar, muda a letra e dá certo, eu canto. Aí você vai indo, vai dando um passinho de cada vez. Todo dia você puxa a sua tenda um pouquinho. Quando eu pensei que não, eu estava cantando um monte de pornografia. E vai até o chão, e bate não sei o quê, e faz não sei o quê, e abre assim, faz assado. E vai indo pelo mercado, né? E aí o mercado, tipo assim, não, eu não quero cantar essa música não vai entrar no meu repertório. No próximo show, você não consegue fazer o show. Todo mundo pedindo aquela música. Aí o show fica um porre, um saco. Então você é obrigado a cantar o que você não quer cantar. E aí aquilo foi passando, o que foi que aconteceu? Quando eu casei, que eu comecei a voltar para Deus de novo, rapaz, aonde existe luz, não existe trevas. Luz e treva não se misturam, é impossível. Então, na hora que o Espírito Santo começa a entrar, começa a possuir você, automaticamente você começa a enxergar e a ver coisas que você não via antes. E eu vou até fazer aqui um intervalozinho, sabe por quê? É engraçado, eu acho que ele sentiu também isso. Porque é muito impressionante como, quando algo começa a te não trazer boas coisas, incomodar, aí você diz assim, meu Deus, ok, mas eu ganho dinheiro aqui. Isso. Tu vai me ajudar aqui, cara, se eu sair, porque eu não tenho o que fazer, Deus. Deus, tu abre aí a porta, fechou uma porta aqui, mas, por favor, escancara essa janela, porque é difícil. Aí você fica com medo de sair, você tem medo de sair da caixa. Medo trava. E a gente pode falar com propriedade no lado, assim, da música, né? Porque é um desafio diário. Total. A gente quer fazer uma coisa, mas tem que agradar o público e o mercado está pendendo para isso, então a gente vai fazer isso. Mas Deus sabe quem eu sou, mas eu tenho que fazer. Porque... Então, assim, é um dilema e é um conflito. É uma guerra, né? É uma guerra diária, eu via né? meu marido chegar do show chorando. Nossa, imagina. Quantas vezes eu estava dormindo e ele chorando, eu acordava com ele chorando e falava, eu não quero mais cantar isso, Senhor. Aí eu, pois, vamos orar. A gente ajoelhava, orava. Porque eu via acontecer. Tu sabe quanto tempo eu passei para ter coragem? Eu imagino. Tu falou isso aí, né? Eu imagino que eu passei 4 anos lutando comigo mesmo. Eu entendo. Não, eu vou tirar isso do repertório. Não, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer aquilo. Não, até o dia em que eu chegava em casa chorando. E a Lorna, amor, aconteceu alguma coisa? Que aconteceu? Tá tudo errado. Não era para eu fazer mais o que eu faço. Eu nunca pedi isso para ele. Nunca. Mas aí... ele já sentiu a necessidade. Mas é o Espírito Santo que incomoda. O Espírito Santo vai incomodando. Amiga, não existe problema nenhum com o estilo de música. As pessoas são muito ignorantes às vezes. Aí, porque esse forró do campo, porque esse sertanejo do campo não existe. Existe forró bom, existe sertanejo bom. Verdade. Existe música boa em qualquer estilo. Existe até funk bom. Eu era apaixonado por MC Massinho, por Claudinho Bochecha, tinha aquela letra romântica, aquelas coisas. Então, assim, o problema não está no estilo musical. O problema está no que você coloca como letra. É isso que tem o problema. Então, o que é que acontece? Quando você começa a cantar coisas ruins, profetizar, vamos lá, eu sou um cara casado, eu sou um pai de família, eu sou um cara temente a Deus e eu sou um cara que respeito e honra a minha família. Mas as músicas que eu canto só fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou cachaceiro, que eu faço isso, que eu faço... Né? Só fala o oposto. Como é que eu sou uma coisa e profetizo outra sobre a minha vida e canto outra coisa? Não dá. Não dá, isso é complicado demais. E às vezes as pessoas acham muito careta, mas não é sobre ser careta, entendeu? Palavra tem poder. Palavra tem poder. E eu, quando o Guto falou isso, em vários momentos eu me vi assim, meu Deus, eu tenho medo de sair daqui porque eu preciso pagar minhas contas, porque a gente já vai pensando assim. Total. Né? Tenho que pagar minhas contas, eu tenho que não sei o quê. E aí, quando você se liberta, pronto, se libertou, aí a gente repete a mesma palavra, é libertador. Libertou e é libertador mesmo. Você quer que eu diga uma coisa para quem acha que isso é besteira? Eu vou dizer só uma coisa. Pegue uma outra mulher,
para atrair a sua esposa e na hora que você for levar ela para o motel, vá ouvindo um louvor e ver se você consegue trair ainda a sua esposa. Eu aposto que você desiste antes de entrar no motel. Se você acha que o que você escuta não interfere na sua vida, no dia que você for abrir um litro de cachaça e for farrear, ao invés de botar uma música esculhambada, coloca um louvor. Eu quero ver você se embriagar ouvindo um louvor. Você vai se embriagar na presença de Deus. É verdade. É impossível. A palavra de Deus diz que a gente é transformado pela nossa mente. Assim como você pensa, você é. E conhecereis a verdade vos libertará. Não tem pra onde. Então, assim, isso é isso e isso é isso. Eu não tenho como pegar essas duas coisas e misturar. O certo é o certo e o errado é o errado. Acabou. É verdade. Se eu quero uma vida correta, se eu quero ter uma vida íntegra, eu tenho que me afastar das coisas que me afastam de Deus. Isso é natural. E a decisão que ele tomou foi uma decisão de não cantar mais, né, na noite, dessa forma, não cantar mais músicas que machucam com letras e tudo mais. Foi uma decisão que, como eu falei, veio dele, né? Veio o Espírito Santo de Deus que incomodou o coração dele, veio dele. E eu só apoiei, né? Então, às vezes as pessoas falam, sua esposa. Não foi jamais. Assim, eu queria que ele fizesse o que Deus quisesse que ele fizesse, entendeu? Eu queria que realmente ele tivesse se sentindo pleno. E a gente só se sente pleno quando realmente está seguindo a missão e o propósito que Deus tem pra gente nessa terra. E ele, literalmente, assim, entendeu isso de uma forma muito linda e muito desafiadora, que a pandemia teve tudo a ver. Porque quando ele falava assim, como que eu vou fazer? Me mostre, Deus. Como é que eu vou fazer? Aí Deus tirou os shows, a pandemia, todo mundo fica em casa. Tá bom, Senhor, agora o Senhor já me mostrou. Mas, assim, o que eu faço para ganhar dinheiro? Ainda bem que a gente tem aqui o nosso espaço de eventos. Não faz mais eventos, porque a pandemia também tira o que elas têm. Tudo bem, mas tem as redes sociais. Todos os contratos de redes sociais se encerram por aqui, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Isso. Então, assim, meu filho, sou eu que você precisa depender. E foi literalmente isso. E Deus mostrou pra gente que a gente viveria literalmente da presença dele, do amor dele e da providência dele. Porque foi providencial em tudo. Até o meu salário. Ele fala, não, pelo menos tem minha esposa, né, com salário. Vai lá, diminui 70% do salário da Lohane durante toda a pandemia. Minha filha, foi providencial total. E foi onde a gente esteve mais próximo de Deus. A gente perdeu tudo, né? E ganhou tudo, né? Ganhou tudo. Quando Deus começou a permitir que todas essas coisas saíssem, eu quase enlouqueci, porque eu estava operado, com a perna cheia de ferro para cima, deitado numa cama, que foi a segunda cirurgia que eu fiz no mesmo joelho, né? E desesperado, porque a pandemia veio junto. Tipo assim, eu me operei uma semana, na outra entrou em lockdown, né, amor? Então, no começo, eu achei legal. Falei, vai ser bacana, porque eu tava sozinha, ficar 2, 3 meses sozinho em casa, agora eu vou ficar acompanhado de todo mundo. Eu achei que 2, 3 meses a pandemia ia passar e voltar tudo normal. Eu digo, ô, bênção, né? Vou ganhar só a companhia aqui na minha recuperação. Que nada, minha amiga. A pandemia começou a se estender e a casa começou a cair, literalmente. Por último, eu ainda tinha um seguro, que eu falei, não, esse seguro aqui vai me pagar uma boa grana e vai dar para segurar a onda. O seguro foi negado. Então, assim, a gente perdeu literalmente tudo. Para não dizer que foi tudo, o salário dela ficou 30%, eu acho, né, amor, na época. Mas o que é que a gente faz? Com um monte de funcionário para pagar, a empresa e tudo. Então, assim, foi desesperador. E aí foi onde a gente começou a ver, literalmente, o mover de Deus na nossa vida e saber que nós não dependíamos do homem nem das circunstâncias, mas que a gente só dependia de Deus. E aí foi onde surgiu esse belíssimo livro que eu trouxe para presentear vocês, Vida, Arte de Escolher. Obrigada. Né? Você vai escrever. Eu vou depois fazer a dedicatória para vocês também, que eu ainda não fiz, tá? Não, velho, é muito chique esse meu amigo. Vou ler, viu, amigo? E esse livro, ele é a prova viva de que nós estamos aonde nós escolhemos e que nós somos aquilo que nós escolhemos, verdade, né? Então, quando, mais uma vez, eu queria ressaltar aqui a importância da mulher na vida de um homem e o quanto a mulher tem poder sobre a vida de um homem. Quando chegou assim num 4º, 5º mês mais ou menos de pandemia, que a gente viu que as coisas não iam voltar ao normal, aí eu comecei a entrar em desespero. E as contas, né? As contas só aumentando. Não, tudo normal, parecia que tava tudo certo, né? Imposto, tudo normal. Tudo normal. E aí eu comecei a entrar em desespero, tipo assim, o que é que eu vou fazer da minha vida agora, né? E aí um dia, eu conversando com a Lohane, comecei a chorar, eu falei, amor,
Eu passei quase 40 anos para construir o patrimônio que a gente tem hoje. Eu estou vendo tudo se acabar, indo por água abaixo, como se fosse no enchente, assim, isso vai embora. O que é que a gente vai fazer da vida? E eu chorava igual menino. Eu sou um cara, assim, muito emotivo nas minhas coisas. Tanto para rir quanto para chorar é só assim, ó, é um pulo, né? E aí eu chorava e tudo. E eu lembro que um dia eu estava me sentindo, assim, um bagaço mesmo, derrotado, chorando, deitado na cama, com a perna para cima, né, operado. E a Lohane foi pro quarto de guerra dela lá, que é o meu closet, né? E aí ela entrou no meu closet com a Bíblia, começou a orar. Quando foi daqui a pouco, a Lohane saiu de dentro do closet, abriu a Bíblia quase na minha cara e começou a profetizar o Salmo 112 sobre a minha vida. E você não é esse homem derrotado que está em cima dessa cama, eu creio no poder que há em nome de Jesus. Você é o homem do Salmo 112, você não teme más notícias, você é próspero, a sua descendência é próspera, você não pede emprestado, você é aquele que empresta. Você... Rapaz, essa mulher começou a profetizar. Ó, deixa como é que eu fico. Eu já tô com vontade de chorar. E eu chorava que sussurrava, e ela profetizando. Rapaz, pronto, quando a mulher profetizou isso na minha vida, parece assim que veio um fôlego de vida, sabe, assim, E aí, depois disso, eu digo, rapaz, aqui não tem pra Satanás, não, aqui é de Jesus mesmo. E aí, vamos pra cima. E aí, logo em seguida, Deus começou a falar comigo. Teve um outro momento sobrenatural. A gente tinha um estudo bíblico que ele acontecia uma vez por semana. Com a pandemia, o estudo passou a ser diário. Então, a gente, todos os dias, 19 horas, a gente entrava pelo Zoom e estudava a Bíblia com pessoas do mundo inteiro. Todos os dias. No mundo. A gente ficava 3 horas, 4 horas estudando. Tinha gente nos Estados Unidos, tinha gente em Israel, tinha gente no Brasil inteiro. Foi incrível, gente, era um grupo gigantesco, com pastores de fora, de outros países, gente da PUC, de São Paulo. Um negócio assim avassalador. E aí você imagina... O cara 2 anos trancado só estudando a Bíblia todo dia, 3, 4 horas por dia. Como é que não transforma a vida? Impossível. A palavra de Deus, ela é libertadora, porque nela contém o poder de Jesus. É o alimento, É o cara, alimento. Então, como, assim, quando você começa a beber, comer daquele alimento todo dia, minha amiga, acabou. Então, a gente foi se aprofundando. Em seguida, Deus olha para mim, eu estava num momento de oração, ele diz, pega o papel e a caneta e escreve. Eu digo, lá vem música. Comecei a escrever. A Lohane, amor, não vai dormir não? Eu digo, hoje não, hoje eu vou escrever, eu tô com vontade de escrever. Quando foi no outro dia, eu falei, amor, tem alguma coisa estranha. Deus me levou pro secreto e me fez escrever. Mas tá, é uma música gigante, tá esquisito isso. Eu comecei a escrever, e ele foi me mostrando umas coisas assim do passado, eu não tô entendendo nada. Aí eu continuei. No outro dia, eu fui orar, não sei o que, escreve mais. Eu digo, amor, de novo, pá. Resumindo, passei 40 madrugadas... 40? Acordar. Bem profético isso. 40 e detalhe, eu não escolhi escrever em 40 madrugadas. Ela, quem percebeu, me falou, amor, você viu em quantos dias você escreveu o seu livro? 40 madrugadas. Agora, foi tão sobrenatural... Que coisa. Porque eu tinha ódio de leitura. Eu detestava livros. Se você quisesse brigar comigo, me desse um livro de presente. Eu virei um devorador de livros e ainda virei escritor. Olha que loucura. Lembra que eu falei no início? Quem é o Guto Ribeiro? É aquele que se supera a cada dia e que gera essa admiração diária. Exatamente isso. Como era que você acordava de madrugada? Porque eu esperava ela dormir com o Pedro Augusto, eu queria ficar pertinho deles. Então, eu apagava tudo no quarto, eu ligava só uma luzinha de abajur que eu tinha em cima do teclado do notebook, baixava o brilho da tela total e ficava ali de madrugada orando e escrevendo dentro do quarto. Como era que você acordava de madrugada? Eu com o Pedro Augusto bem pequenininho. Aí, às vezes, ele tava rindo alto. Aí, eu acordava, olhava, ele deve estar pensando em alguma coisa, lembrando de alguma coisa. Aí, dormia de novo. Aí, de repente, ele tava chorando. Era sempre assim. Ele sempre tava esboçando alguma coisa, conversando. E eu, gente, que legal. Deus tava falando diretamente com ele, porque ele tava falando, E eu, meu Deus, que Espírito bacana. Santo é muito... E durante a madrugada, sabe? Eu achei isso tão incrível. Todos os dias eu escrevia alguma coisa no meu livro e eu não sabia o que eu ia escrever no outro dia. Que coisa. Eu sentava em frente ao computador... como se não tivesse uma continuação, né? Acabou. Eu sentava em frente ao computador e começava a orar. Pai, o que é que o Senhor quer de mim hoje? Ele me levava dentro da situação. Por isso que eu ria, que eu chorava. Eu via tudo como se eu estivesse vivendo naquele momento. Eu cheguei a sentir o cheiro da favela. O cheiro da lama da rua que eu morava, eu senti. Que coisa. Eu senti as sensações, o calor, o frio. Eu senti a emoção. Quando eu fui contar a história de um amigo meu que eu vi morrer na minha frente, trocando tiro com a polícia, eu cheguei a ver assim a cena. Eu chorava vendo a cena na minha frente. Deus, ele não me mostrou, ele me levou. Ele disse, eu vou te levar de volta lá de onde você veio, para você entender qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão, que foi que você veio fazer nessa terra, que você ainda não entendeu.
Então, Deus me voltou para dentro da favela, eu precisei viver tudo de novo para que eu entendesse. Rapaz, então é isso. E aí o nome do livro, Vida, a Arte de Escolher. Porque a vida é muito simples, mas é a gente que complica. Observe, se eu faço escolhas boas, escolhas certas, eu tenho resultados. Com certeza. Esses resultados podem ser a curto, médio, longo prazo ou até para a vida inteira. Beleza? Agora eu faço uma escolha errada, uma escolha ruim. Eu vou ter consequências. Com certeza. Pode ser a curto, médio, longo prazo ou até para a vida inteira. Por exemplo, uma mulher vem se aconselhar comigo, vem falar comigo de meu marido não presta, é cachaceiro, é isso, é aquilo, é não sei o quê, bererê, bará. Quando ela termina de falar, eu pergunto, quem escolheu seu marido? Fui eu? A culpa não é dele. Se você escolheu ele, a culpa é sua, porque foi você que escolheu. É a questão da autorresponsabilidade que as pessoas não têm. É muito fácil apontar, condenar, colocar a culpa nos outros e esquecer que eu escolhi aquilo para a minha vida. Pessoa levanta todo dia reclamando da profissão que tem, com ódio porque tem que trabalhar. Quem foi que escolheu a tua profissão? Foi tu ou fui eu? Fui eu que escolhi a tua profissão? Verdade. É o óbvio, é o lógico, mas as pessoas não pensam nisso. E aí a atitude deve ser da própria pessoa, né? Então é isso, é a autorresponsabilidade. Mas assim, dando continuidade, esse livro, ele é uma bênção, assim, eu super indico, né? Porque é do meu marido que escreveu, não, mas ele é inspirado realmente por Deus. E ai de você se não indicar. E vem mudando a vida das pessoas. Você vê os relatos que a gente está tendo. A gente tem um trabalho legal no socioeducativo com jovens, com as mulheres também do presídio, e elas estão lendo e está mudando a vida dessas pessoas. Cada relato que a gente vê, a gente chora junto, a gente, sabe, se emociona junto. E isso fez parte da pandemia, da transformação do meu esposo, isso fez parte do novo eu dele, que é o eu que Deus quer para ele, né? E isso é muito lindo. Mas coisas foram realmente tiradas, o medo teve que ser transformado em coragem, porque a gente deu o primeiro passo. Então, assim, deu o primeiro passo, o restante é comigo. Aí eu vi essa cena do meu marido, quando ele chorou um tempo atrás, lembra que eu falei pra vocês? Ele chorava, ele voltava chorando. Por que eu estou cantando isso? Ele desesperado, sentindo aquele mesmo desespero, falando, eu vou ter que voltar a cantar aquilo, porque tá acabando a pandemia, eu vou ter que voltar a cantar aquilo, e eu não quero. Falei assim, amor, se você não quer, não cante. Se é isso que você não quer, não cante. Mas amor, tem contrato, tem isso, tem aquilo. Agora, a gente agora eu vou paga. Dizer uma coisa, viu? Eu vou dizer uma coisa. A minha mulher acaba macho. A minha mulher é mais macho do que um bocado de gente por aí. Olha, eu dizia pra ela, amor, tu não tem noção de quantos contratos eu tenho fechado. Porque eu fazia muito corporativo e social, né? Então, meus contratos eram tudo pra 1 ano, 2 anos pra frente. Então, assim, eu falava, amor, você não tem ideia de quantos contratos eu tenho assinado. Se eu não cumprir com esses contratos, o que eu tenho que devolver de dinheiro... Minha amiga, você não tem noção, não. Sabe o que era que ela dizia pra mim? Você está feliz? Se você não estiver, nós iremos pagar. Deus vai dar um jeito e a gente vai devolver esse dinheiro. Só faça se você estiver feliz. Como é que tem coragem dessa? Você me diz que se fosse eu, não diz isso pra ela, não. Se você dizer, vai trabalhar, vai pagar... Você tem que ter muita fé, porque é desesperador. Mas, gente... Né? Mas Deus, a gente sabe que Deus faz tudo. E o que foi que aconteceu, amor? E o que foi que aconteceu? Muitas pessoas realmente aceitaram, né? Teve algumas pessoas que, não, mas eu queria era você e tal. Mas é porque tem o sonho, né? Óbvio. Fala de casamento, como ele falou, não é um sonho. Pois ele foi em alguns, mas quase todos... as pessoas aceitaram o dinheiro de volta, ele colocou outra banda, né? Então, assim... Deus não só deu condições financeiras pra gente devolver o dinheiro de todo mundo, certo? Como ele me deu a possibilidade ainda das que não aceitaram o cancelamento. Não aceitaram assim, né? Guto, é porque eu conheci o meu marido num show teu. Eu sei. É porque tu cantou na minha formatura. Tipo assim, eu tinha um valor não só profissional, mas um emocional ali, afetivo. Então, essas pessoas eu fiz questão de honrar. Só que todas elas aceitaram o que eu propus. Vamos fazer o seguinte? Eu coloco uma banda... Eu pago do meu bolso uma banda para tocar no seu casamento. Aqui 3 opções, você pode escolher a banda que você quiser dessas 3. E eu vou fazer uma participação. Então, eu seleciono o meu repertório e eu canto. Todas aceitaram. Oh, que legal. Aí eu selecionei só coisa bacana, só música romântica, forró das antigas, não sei o quê. Fui lá e fiz o show lindamente, ainda orei por eles na hora do casamento. Deixa eu aproveitar para orar por vocês aqui. E aí, depois disso, você não cantou mais...
essas músicas seculares, né? Não cantou mais. Depois disso eu parei. E aí, o que você fez de trabalho nessa O que é que eu tô fazendo hoje, né? Do lado musical. O meu livro, ele me gerou uma nova carreira. Hoje eu sou pregador e palestrante. Eu tenho tanto pregações para igrejas, como eu tenho palestras para escolas, empresas, que é o que está rodando muito. Então, dentro do meu projeto, ele é uma palestra show. Eu canto e conto histórias, entendeu? Massa! Agora, muito incrível, antes dele continuar essa palestra show, a gente sabe, ele nos presenteou, mas a gente também vai presentear eles, por favor. Aqui vocês ganham muito presente também, por favor, então traga aí para eles o nosso presente especial aqui do Pode Por Elas. Não é assim não, vai, chega, presentei e pronto. Eu falei que todo mundo dá e recebe. Então, tem esse negócio assim não. Pode mostrar? É pra mostrar. Deve. Ai, gente, isso aqui não sai da minha bolsa. Amiga, tem que ter. Guto, você vê aí o tamanho, a gente trouxe um outro pra ver se dá certo. Uma sandália bem essa praiana, daí, Pupé Sandálias. Pupé Brasil é um parceiro especial da gente. Borboleta, porque a gente é livre pra voar em Cristo, né, minha amiga? Exatamente. Vou dar um beijo pra turma da Pupé Brasil, eles que trabalham aí revendendo, né, sandálias para supermercados, lojas. Você que quer revender Pupé, olha, é o lugar certo. Pupé Brasil. É verdade. É sucesso infantil, masculino, feminino, né, amiga? Tudo. Vários modelos, cores e, assim, um conforto daqueles. E a gente aproveita e fala também de saque e brindes. Olha aqui, gostaram da caneca? Gente, porque o que acontece? A canequinha é bacana porque é personalizada e, claro, vocês não podem dar para ninguém, né? Não. É uma coisa que é de vocês. Então, é de coração a Saque Brindes. Eles fazem brindes personalizados. Ah, você quer aquele brinde na hora, é só ligar para lá. Ó, Saque Brindes, estou precisando de uma caneca, de uma garrafa. Rápido, né, amiga? Tudo, exatamente. Estou precisando de uma garrafa, de uma caneca, de uma blusa personalizada. E sente tudo única, lá. né? A pessoa sente única. Ai, que linda, ela realmente lembrou de mim. Um presente personalizado. Ai, olha que coisa linda. linda. É aquele presente que a gente ganha e fica pro resto da vida. E uma canequinha é bom, né, amiga? É ótimo, a gente ama café, né? Então aproveita. E a gente quer aproveitar também e falar um pouquinho sobre a saúde da mente e do autocuidado. A gente sabe que essa pandemia meio que desmantelou a mente de muita gente, né? Muita gente. E é por isso, gente, olha aí, é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção ao adoecimento emocional, algo que tem gerado impactos preocupantes em nossa sociedade, e a saúde mental vem sendo cada vez mais reconhecida como uma prioridade global de saúde e desenvolvimento econômico. É por isso que a gente fala da Clínica Bem Fortaleza. É sim, gente, olha, como em uma folha ou em uma tela em branco, todos nós podemos aí nos inspirar, escrevermos ou reescrevermos a nossa história de vida. Só cabe a vocês. E essa proposta realmente simbólica do Janeiro Branco é um olhar mais atento e especial para o que se passa realmente na nossa mente, nas nossas emoções. Você tem feito esse autocuidado? Na Clínica Bem, você pode ter o cuidado que você merece, não é isso, amiga? E é verdade. E a gente aproveita e fala agora de cuidado com o seu sorriso, com a sua saúde bucal, que é importante também, né, amiga? Importantíssimo. A gente sabe que o autocuidado é aquela história. A gente tem autorresponsabilidade, mas a gente também tem o autocuidado, né? Então, o sorriso é o nosso cartão de visita. Onde a gente chega, a gente precisa ter um sorriso bonito. E a Orto Brasil, ela vem aí trabalhando com facetas de resina, como também aquele trabalho tranquilamente que todo mundo faz, que é o que? A limpeza, né? Obturações, enfim. Faz todo aquele trabalho maravilhoso, toda né? a saúde bucal e estética também. Você quer ficar com um sorrisão aí, ó, da Lohane, do Guto, da Nayane Nogueira, da Ana. Vai lá nas clínicas Orto Brasil. Tem 4 clínicas, né? Ou são 5? Amiga, são 5 clínicas em Fortaleza, mas então já tá abrindo desculpa, em Natal, viu? Salvador. Menino, o negócio tá babado, não viu? Tem desculpa. E ano novo, vida nova. E a gente trabalha para conseguir mesmo o que a gente quer. E agora eu vou falar de Madeireira São Francisco. Se você quer construir, reformar a sua casa, a hora é agora. Eles estão com promoções incríveis, parcelam em até 10 vezes sem juros. Madeira de qualidade, não é, amiga? Madeira de qualidade, aquele atendimento maravilhoso. E se você, por aí, tá pensando, eu tô atrás de pesquisa, não se preocupe, porque eles simplesmente cobram o preço de qualquer loja, de qualquer madeireira. Então, não perde tempo, porque a madeireira tem que ser São Francisco. É isso aí. E olha, turma, vamos voltar aqui. Já tomaram um cafezinho, uma aguinha? Tá faltando alguma coisa pra vocês, não, eu já tô anotando essas dicas. Só uma madeira dessa lá da madeireira de São Francisco, que eu tô querendo fazer um negócio lá em casa. Aí, ó.
Olha aí, tá vendo, Madeireira São Francisco? Agora, falando em comida, perguntou se eles tomaram um cafezinho. Vamos falar de camarão delas, meu povo. Vocês gostam de camarão, de carne, de tudo? Eles são bons de boca, que eu sei. Mas lá a gente fala camarão delas, não é só camarão, não. Lá é carne, é tudo. Pratos deliciosos. Musiquinha ao vivo, voz e violão. Todo dia tem um artista diferente lá. Um que imita o Fagner, o outro que imita o não sei o que, o outro que imita... Vocês não vão convidar a gente pra ir lá, fica não? Lá, vamos. E fica lá no polo gastronômico da Maraponga, né? Já estão há 6 anos no mercado. Tem 2 restaurantes, Dois restaurantes. Agora, um restaurante super agradável, maravilhoso. Espaço Kids, que a gente isso é super importante. Por favor. Então, sem isso aí a gente nem vai. Já os melhores pratos, viu? Já estão convidados, camarão dela, já estão convidados, Guto e Lohane, viu? Queremos ir. E se não der pra ir lá, vai que tá num dia assim, mas quer uma comidinha gostosa em casa, pode pedir. Tem delivery também. Então pode pedir, dá tudo certo. Então, comida boa é no camarão delas. Tu tá anotando esses patrocinadores? Vamos usar tudinho. Vai anotando pra depois a gente falar. Ei, anote a caderneta. Eu quero ir lá. Agora vamos voltar aí, porque o papo tá bom, viu? A gente até esqueceu de falar dos patrocinadores. Não é? Mas olha, gente, eu queria saber um pouquinho também, né? Como é que tá hoje a Lohane na TV? A gente sabe que teve essa transição, alguns apresentadores saíram, um saiu dali, outro acolá, a Lohane arrochou, o nó continuou. Hoje teve aquela mudança realmente no Todo Mundo Ama. Hoje é uma mistura de revista eletrônica, mas ela é muito na vertical, é uma mistura de rádio com TV. Lohane, como é que está esse momento para vocês? Então, foi uma transformação de todos os lados, né? Foi uma transformação na vida do Guto, na minha vida, e foi uma transformação em relação a tudo que a gente estava vivendo. Acho que para todo mundo. Para todo mundo, né? Acho que foi para todo mundo. E a gente, infelizmente, né, perdeu pessoas queridas. A gente passou por certas ocasiões assim, que a gente não queria ter passado. Acho que todo mundo viveu isso. E também muitas pessoas foram relocadas, né? Ficaram sem emprego, né? Foram demitidas. Mas também, graças a Deus, estão relocadas em outro mercado. Que é isso que é legal, porque a vida continua, né? E lá na TV não foi diferente. Teve, né, um processo de demissão em massa. A gente sente falta de um monte de pessoas queridas que estavam aí durante muito tempo com a gente. E por Deus ele quis que eu ficasse lá, né? E assim, é um momento novo na TV, porque a gente faz tudo ao mesmo tempo, que é como você disse, é rádio, é TV, é tudo. É um momento novo. Então, assim, você tem que ser... Eu acho que hoje, não só na TV, eu acho que em qualquer ambiente, você tem que ser... tem que ter essa multitarefas, né? Exato. Tem que ter multitalentos para fazer e querer aprender. Se você não sabe, você pode aprender. Então, saiba disso. Você tem que dar o jeitinho. Você nunca vai ser contratado para fazer uma coisa só. É verdade. Você vai ser contratado para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Multifunções. Mas que hoje em dia, assim, em todas as áreas, o pessoal está querendo reduzir realmente, né? Assim, funcionários. E aí precisa. Então, a pessoa precisa realmente estar sempre se adaptando. E outra coisa, a comunicação, amiga, ela é muito plural, né? Muito. Então, assim, se a gente não se adaptar à comunicação, ela engole a gente. Total. E aí, o programa Todo Mundo Ama hoje é só comigo na apresentação. Claro que a gente tem pessoas maravilhosa, né, Guto? Deliciosa. Mas, assim, lá a gente tem uma equipe incrível. Ai, assim, legal, eu falo todo santo dia. A gente faz aquele programa com muito amor, porque a gente dá o nosso melhor, sabe? A gente sabe que a nossa missão ali não é simplesmente estar ali todos os dias na casa da pessoa só por estar, mas é para levar um sopro de vida, é para levar uma inspiração. São tantas notícias ruins no dia a dia, e a gente busca, então, contar histórias e inspirações com leveza, né, e que existe, sim, o querer mais e o poder mais, que pessoas que dão o seu melhor ali em algo, elas conseguem alcançar o objetivo, então por que elas também que estão assistindo não iriam conseguir? A gente leva esse respiro, esse sopro, essa alegria de manhã para ela realmente sair de lá outra pessoa. Falar, não, eu tenho que assistir Todo Mundo Ama pela manhã. Trazer esperança. E como é esse feedback, né, dos telespectadores, dos ouvintes, que a gente sabe também que acaba passando em algum momento na rádio, como é tanto para a Lohane quanto para o Guto? Porque os dois são conhecidos, então, assim, quando vocês saem de casa... Como é que as pessoas tratam vocês, esse carinho bacana? A gente sabe que existe isso. Quando a gente sai, vai para algum canto, sempre tem alguém que diz, eu te assisto. Eu gosto de você, Guto. Como é isso, né? Depois do Pedro Augusto, isso se transformou muito mais. Isso multiplicou por 1 milhão. Porque o que acontece? As pessoas, elas tinham vergonha de falar. Às vezes viam a gente, né? E ficava assim, vergonha. A gente até
tá vendo que a pessoa quer. Às vezes até eu ia lá, vem cá, me dá um abraço. Às vezes, mas a gente também não quer se amostrar, né? Então, calma aí. Aí, quando o Pedro Augusto chegou, aí as pessoas já falam, cadê o Pedro Augusto? Ninguém tem vergonha de falar. Cadê o Pedro Augusto? Eu assisto todos os dias, todos os stories, tudo que vocês postam. Né, amor? Cadê o craque? Cadê o craque? Meu Deus. Aí a gente, que gracinha, obrigado pelo carinho. É muito legal, É né, muito amiga? legal. Então, triplicou. Você vai ver, Hannah, quando você não vai ser mais a Hannah. É verdade. Você vai ser a mãe do Benjamin. Benjamin, então a mãe do Benjamin. Cadê o Benjamin? Eu acompanho tudo do Benjamin. É tudo assim, mas não é engraçado, É porque às vezes você vai pra algum lugar, mulher, cadê a Maria? Pelo amor de Deus, a mulher foi em casa. Sempre é assim, a pessoa faz essa ligação. Foi a primeira né? pergunta que você fez. Cadê o Pedro Augusto? Cadê o Pedro Augusto? Até eu, né? Aonde a gente chega é assim todo mundo. Eu falei, amor, a gente já era. Agora é o ele, craque. Não, e o Pedro Agora, Augusto também até fazendo trabalhos também junto com vocês, já tá tudo encaminhado, Conta né? aí como ele é, amor. Conta gente, aí. o Pedro Augusto, se a gente ligar uma câmera em casa, ele não pode ver uma câmera ligada, que ele já quer gravar, já quer vamos trabalhar, vamos fazer junto. Não sei como é que pode. Aquilo é um negócio de encomenda. É muito dele. É no DNA Ele dele, já gosta sabe? da arte em geral, né? É verdade. Você vê, a gente às vezes tá jantando, tá tomando um café com ele em algum lugar, do nada, ele pega o celular em cima da mesa e diz, papai, junta aí que eu quero tirar uma foto de vocês, junta aí. Não. Olha aí. Não, se você vê as fotos dele, os Perfeitas. vídeos dele, o enquadramento dele tem 4 anos de idade. Total, com 4 anos de idade. Uma vez ele pediu pra tirar uma foto dele uma vez, presta atenção, e ele disse que tava no tava errado, balançador. Então, como eu tirei a foto, o balançador em movimento, cortou um pouquinho do braço dele. Deixa eu ver, papai, a foto, porque ele é assim, você tira uma foto, um vídeo dele, ele quer ver como foi ficou. Quando eu mostrei a foto pra ele, eu falei, papai, você não tá vendo, papai, que cortou o meu braço? Cadê o meu braço? Gente, é surreal. As fotos que ele faz mim da Lohane são as mais lindas, Não, assim. gente, a gente não precisa mais de fotógrafo, Ele tem tá? uma Ele é o visão, nosso assim, fotógrafo. Sabe enquadrar perfeitamente. Aí agora deu de tirar selfie, né, amor? Agora eu ligo o celular Não, e olha pra gente aqui pra fazer selfie. Maria, tá Maria, o meu celular só tem foto dela. Ela... Caras e bocas, né? Olha aí, coisa linda. Eu vou dizer, meu esses meninos hoje nascem Não, mais inteligentes. muito É o mais. DNA. Daqui a pouco eles estão nascendo com o celular na Com o mão. celular na mão, viu? E, gente, eu queria até falar um pouquinho naquela outra pergunta, né? A gente falou agora do Pedro Augusto, mas aquela outra pergunta, falar como é que é trabalhar juntos, né? Sim. Agora, como é trabalhar juntos em família. Porque o Pedro Augusto também, tudo ele tá junto, tá no meio, inserido, tá né? inserido. Mas uma coisa, assim, é certa. Cada um tem um dom e um talento. E eu acho interessante a gente falar sobre isso para outros casais que estão assistindo entenderem. Porque... Por exemplo, o Guto sempre brincou comigo e sempre falou assim, minha esposa é uma maquininha de ganhar dinheiro. Uhum. Mas o Guto, ele é um visionário tremendo. Então, o que a gente fez? A gente juntou o útil com o agradável, entendeu? A fome com vontade A de comer. fome com a vontade de comer. Então, assim, o casal até nisso tem mais força, né? É verdade. Porque quando se trabalha e tem, assim, uma comunicação boa, um relacionamento bom no trabalho, é complicado, é difícil, mas quando dá certo, tá indo tudo para a mesma casa. Então, é isso que é legal. A gente tem essa sintonia muito bacana. Então, se entra pelo Pedro Augusto, se entra por mim, se entra pelo Guto, não interessa, é tudo para a mesma casa. É verdade. E unir isso, o dom que um tem com o dom do outro. E o meu esposo, ele é muito visionário. Igual eu falo assim, se a gente tá onde a gente tá, é pela visão que ele tem. Ele é nato, empresário nato, ele vai lá. Então, esse negócio, como é que faz? Que vocês fazem a questão do comercial, quem é que lida com isso? É o meu esposo, ele lida com isso, tudo de frente, é ele que vai e toma a frente das coisas. Então, nisso aí é ele. Aí vai a outra parte, vamos para uma parte do marketing, eu e ele. Aí a gente vai fazendo essa junção. Então, é para ver o que um é bom e o que o outro é bom e saber que vocês estão lutando pelo mesmo objetivo. E isso, financeiramente, é igual. Quando a gente aprende que tem que ser um só, a gente aprende também que até nas finanças tem que ter o reflexo disso. É verdade. E aí eu entro no assunto que, assim, muitas vezes os casais têm esse tipo de problema porque, assim, um quer ser mais do que o outro. É tipo a competição. Eu ouvi isso essa demais. semana, um casal conversando, né, sobre... Não lembro nem quem foi, mas, tipo assim...
Gente, na minha casa é uma competição de quem é mais inteligente, de quem faz melhor, de quem sabe mais, de quem tem a razão. Então, essa competição, eu acho que é o que dificulta muito para os casais hoje em dia. Mas isso é mais comum que a gente imagina. Muito comum. Isso aconteceu com a gente. O nosso começo, a nossa história, a nossa guerra era essa. Era o desmantelo, competição. Porque, peraí, eu sou artista, você é artista, eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu dinheiro, eu tenho o meu carro, você tem o seu carro. Tipo, quem é o melhor, né? É, o egoísmo, é verdade. Olha o que é que a palavra de Deus fala aqui em Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo. O acordo dentro de um casamento, ele é a primeira regra. Eu posso morrer de amor pela minha esposa. Se eu não estiver em acordo com ela, o amor vai acabar. Eu posso respeitar a minha esposa, eu posso gostar, tudo isso que a gente falou aqui. Mas se eu não estiver em acordo com ela, se eu não estiver em concordância, por que em 8 anos nós crescemos o que a gente não cresceu a vida toda? Ei, 2 trabalhando é mais rápido do que 1. Se eu pego tudo que eu tenho para dividir por 2, eu estou perdendo, porque eu dividi. Agora, se eu pego tudo que eu tenho para somar com o dela, para multiplicar, aí ao invés de 1, eu tenho 2. Se o meu pensamento for assim, ó, o meu carro e o carro dela. Então, eu tenho quantos carros? Eu tenho 1. Agora, se são os nossos carros, eu tenho quantos carros? 2. Eu tenho 2. Ela tem 2. A primeira coisa que a gente fez quando eu conheci a Lohane, eu já tinha meu apartamento, né? E a primeira coisa que eu fiz quando a gente trocou o apartamento na casa, que a gente resolveu morar numa casa, que a gente queria mais espaço, ela tinha 2 jumentos desse tamanho, que os cachorros dela pareciam jumentos. Os cachorro grande, meu Deus. Quando a gente resolveu morar na casa, a primeira coisa que eu fiz quando foi pra passar a casa, não sei o que e tal, e aí vem aquela velha pergunta, e a casa é no nome de quem? Eu digo, no nome dos 2, nós somos casados. Não, mas já tinha, né? Antes eu poderia dizer, não, a casa é minha, porque quando você me conheceu, eu já tinha. De jeito nenhum, ela não é minha esposa, a casa é dela. Então, tudo é nosso. Lá em casa, uma coisa que a gente mais prega e mais ensina pro nosso filho. Toda criança, por natureza, ela é egocêntrica. É verdade. É o meu brinquedo, é o meu carro, é o meu... momento dele. É natural, isso é natural do ser humano. Nós nascemos com esse sentimento de egoísmo, porque nós somos filhos do pecado original. A gente só se liberta quando conhece Jesus, essa é a verdade. Então, o que a gente mais prega e mais ensina pro nosso filho, né, amor, lá em casa? Filho, não tem nada seu aqui em casa. Tudo que tem aqui é nosso. Às vezes ele chega pra mim que ele é assim, apaixonado pela mãe, mas doente pelo pai. Tipo assim, eu sou o meu pai. Eu amo a minha mãe, mas eu sou o meu pai. A prova disso é que ele quer casar com a mãe dele todo dia. Ele fala. Eu vou casar com você. Eu digo, como é que eu fico? Ontem mesmo ele falou assim, mamãe, eu vou casar com você. E meu pai arranjou outra mulher. Eu falei, tá doido, meu filho? Já pensou? Coisa linda. Tem meses que eu venho tentando tirar isso da cabeça dele. E ele dizendo que vai crescer, mas que vai casar com a mãe dele. Eu falo, isso assim você me lasca. Eu não aguento um negócio desse, né? E aí, o que é que acontece? Toda vida que ele chega pra mim e diz assim, papai... Quando eu crescer, você deixa eu usar seu relógio? Eu falo, cara, o relógio é seu, cara. Você não precisa me pedir. Papai, eu vou poder usar a tua roupa? Cara, a minha roupa é sua. Você não precisa me pedir. Tudo que for Quando vai sair, ele quer sair com a roupa igual. Esse negócio deles saírem iguais é dele. Ele quer sair igual o pai dele. Às vezes a mãe dele veste ele primeiro do que eu me visto, né? Aí tu não viu a roupa, Aí ele corre pro quarto pra me mostrar como ele tá. Papai, eu tô assim. Quando ele chega, se eu já tiver arrumado, ele diz, não, papai, a gente não tá igual, não. Tem que trocar, papai. Tem que... Aí ou ele tem que trocar de roupa. Ele não se conforma, não, entendeu? Só anda o pá de jarro. Tem que andar o pazinho de jarro pronto ali, entendeu? Mas a gente prega muito essa cultura na cabeça dele. Cara, aqui em casa não existe o meu, o seu e o da sua mãe. Certíssimo. Aqui em casa é tudo nosso. E quando seus irmãos nascerem, é tudo deles também. Você consegue entender? Tá bom, papai, entendo. Pois é, presta... Aí de vez em quando ele dá um deslizinho. Epa, isso aqui é meu brinquedo. Eu digo, de quem, Pedro Augusto? Meu não, nosso, é tudo nosso aqui. Beleza? Beleza. Tá entendendo. O que é que vem agora em 2023? A gente sabe que é um ano que... pelo menos, eu sou assim. 2022, para mim, foi bom. Foi muito bom. Foi um ano muito especial. Mas a gente sempre tem metas. Vocês são aquelas pessoas que anotam no papel, olha, eu quero isso, tal. Como é que tá a estratégia de vocês para 2023? O que é que vocês querem? Quais são os sonhos que vocês querem realizar? O que é que a gente pode esperar desse casal maravilhoso? Nossa, a gente mesmo tava... A Letícia e o Maurinho estão ali. A Letícia e o Maurinho estão tontos ali. Tem 2 dias que a gente só projeta, só faz... Até de noitão, só projetando, só desenhando o ano de 2023. Porque, né, tem que ter o sonho, tem que colocar no papel. Tem que colocar as metas, os objetivos. E a gente vem fazendo isso, né, amor?
Sem meta, sem objetivo, eu costumo dizer o seguinte, tá? Já para responder essa sua pergunta. Um homem, um casal, uma mulher, sem uma meta, sem um objetivo, ela é como uma folha seca. O vento sopra para onde quer, ele vai para qualquer direção. Então, assim, se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar me serve. Com certeza. É igual a pessoa que quer arranjar um namorado. Se eu tá, você quer arranjar um namorado, né? Mas o que é que você quer? Qual é especifique o namorado que você quer? Porque pra quem quer um namorado, qualquer cachorro serve de namorado, né? Qualquer coisa serve. E é isso que tem acontecido na vida das pessoas. Eu quero um emprego, tá? O que é que você quer? Não, quero um emprego. Então qualquer emprego serve. Você não tá dizendo o que é que você quer? Então, assim, a gente precisa ser objetivo no que a gente quer. É verdade. E hoje, quando a gente pensa que é uma outra coisa muito importante, a gente não pensa mais no meu objetivo e no objetivo da Lohane. No nosso. Agora é um objetivo só. Ou a gente está de mãos dadas para conquistar o que a gente quer. Vamos supor, um exemplo bem supérfluo, né? Ah, eu quero trocar de carro esse ano. Não, eu quero ir para a Disney. E aí? O dinheiro não dá para as duas coisas. Você vai para a Disney ou você vai trocar de carro? Verdade. Decida. Então, assim, tem que estar alinhado, tem que pensar alinhado, né? A gente tem muitos projetos, inclusive um deles que a gente já vem fomentando e esse ano a gente vai chegar com força total é o nosso podcast. Olha. Inclusive, o nosso podcast, eu já vou aproveitar aqui para convidar vocês duas. Mas vocês vão separadas, vai uma de cada vez, porque é um pod só para relacionamento, só para casais. Isso aí, isso aí deu liga. O couro vai comer, o negócio vai ser bom. Mas ou ajeita o casamento ou separa quando sai de lá. Tá quase o casamento às cegas. Olha, da primeira mão, a gente contando tudo para vocês bem quentinho. Isso daqui ninguém sabe, nem nas nossas redes sociais a gente falou ainda. Eu nem sabia se podia falar. Primeiríssima. Pode, meu filho, aqui pode. Aqui o povo já vai ficando com vontade. Aqui pode. Pode por elas, por nós. Verdade. Então pronto, Guto tem que falar. Fora o podcast que a gente vai lançar agora, que né? Massa, de casais. Tem um outro passo que a gente vai dar dentro do nosso projeto do Até que a Morte Separe, que esse eu não vou falar, né, amor? Esse eu vou deixar guardado, que vai ser uma surpresa maravilhosa, né, para todo mundo. É uma surpresa muito boa. Mas além do podcast, está chegando algo incrível, né, do Até que a Morte Separe. E um dos nossos principais objetivos para esse ano, claro que a gente tem objetivos e metas financeiras também, né, mas um dos principais objetivos que a gente tem para esse ano é focar cada dia mais em apontar o reino. A gente entende que tudo que nós temos e somos hoje foi permitido por Deus, foi por Jesus, e tudo que a gente tem, tudo que nós somos hoje é para apontar para Ele. Verdade. Então, as nossas redes sociais, mami, quem quiser ouvir falar de Jesus, siga eu, Guto Ribeiro Oficial, porque você vai ouvir muito. Falar sobre relacionamento, sobre Jesus, sobre Bíblia. Só eu sei o que Deus tem feito na minha família, né, amor? Na nossa vida, através da sua palavra. A palavra de Deus é transformadora. Só para você ter uma noção, a sede está tão grande, tão violenta, que eu voltei a estudar, estou fazendo faculdade de teologia, estou buscando a Deus sem cessar, eu não canso. A gente não estuda Bíblia, a gente come Bíblia lá em casa, né, amor? É uma Bíblia no quarto, é a Bíblia no celular, é a Bíblia na sala, aonde a gente está estudando a Bíblia, buscando a Bíblia. Já aproveita e dá um spoiler rápido de quem tem dúvida, assim, como ler a Bíblia, como começar? Isso é muito bom. Coisa isso é maravilhosa, essa pergunta é maravilhosa. Bem rápida. A primeira coisa, vamos lá, eu vou tentar ser rápido e objetivo, porque essa pergunta é incrível e maravilhosa, e as pessoas me fazem essa pergunta todos os dias, Hannah. Ou como ler a Bíblia ou como escutar Jesus. Mas é mais comum essa pergunta do que a gente imagina. A dificuldade das pessoas, porque não é uma coisa fácil. Você abrir a Bíblia... eu tenho vontade. E aí eu vou abrir a Bíblia e não tô entendendo nada que tá escrito ali. Assim, eu quero ouvir a Deus, mas o quê? Será que eu pego assim e abro? Eu vou pedir pra A primeira coisa que eu posso dizer pra você, me arranja teu livro aqui, né? A primeira coisa que eu posso dizer pra você que tá assistindo a gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Jeová, não faça isso. Não é adivinha. A Bíblia não é um livro de sorte, que você fecha o olho, abre e Deus fala com você. Pode dar certo pela misericórdia de Deus. Pode dar, mas não é o certo, nunca foi e nunca será. Deixa eu dizer um negócio pra você. O que você primeiro tem que entender é que a Bíblia não é um livro. A Bíblia são vários livros compilados e formando um só. Primeiro ponto. Guto, por que isso é tão importante? Você vai entender. A Bíblia, ela é como se fosse dividida, digamos, em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento.
E aí, quem quiser entender um pouco mais sobre o que é esse Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem inclusive um vídeo meu que eu explico o porquê de Novo Testamento e Antigo Testamento. Esse vídeo está no meu Instagram, @GutoRibeiroOficial. É uma das coisas no YouTube também, que é uma das coisas que eu falo no Café com Cristo, né? Para quem não sabe, todos os dias de manhã eu tenho um programinha onde eu sempre estou dando para as pessoas informações sobre a Bíblia, levando essa cultura da pessoa tomar o café da manhã buscando a Deus. Porque exatamente essas perguntas. Se você começa o dia da forma certa, você vai ter um dia incrível. Agora, se eu já começo o dia errado. Mas me começa o dia ouvindo a palavra de Deus, buscando, tendo uma experiência, buscando o sobrenatural, a sua vida vai ser incrível. Então, assim, o Café com Cristo é para isso. Então, vamos lá. A Bíblia não é um livro. A Bíblia são vários livros compilados. Em algumas religiões, 67, outros 73, mas não importa. O que eu quero dizer para você é dividido em Antigo e Novo Testamento. E uma coisa muito importante que você deve observar. A Bíblia ela não é para ser lida por trechos. Porque qual é o grande problema da humanidade? Um trecho fora de contexto, ele vira um pretexto para eu dizer o que eu quiser. Eu posso pegar uma conversa minha com qualquer pessoa, sair picotando as partes e dizer que eu estou tendo um caso com aquela pessoa. Rapaz, para incriminar alguém eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu tirei trechos. Eu tirei o vem pra cá, eu tirei o eu te amo, eu tirei você é maravilhosa, eu tirei do contexto. Então eu tiro tudo de contexto e eu falo o que eu quero. Então isso é um grande perigo. Sabe por que tem tantas religiões? Sabe por que tem tantas igrejas? Por que tem tanta gente sofrendo e sendo enganada? Porque as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia e elas acreditam em tudo que os outros falam para ela. É verdade. Trechos fora de contextos para criarem pretexto de dizer o que eles querem. E como é que faz? Então, como é que você deve fazer? Quando você for ler a Bíblia, você escolha um livro. E aí, se você não tem costume de ler a Bíblia, eu indico que você comece lendo pelo Novo Testamento, que vai ser mais fácil de você entender, depois de Jesus. E aí, você pode depois fazer um curso bíblico comigo, que eu vou montar um curso bíblico para ensinar você o Antigo Testamento também. Porque marqueteiro é ele. Mas o que é que acontece? Quando você pegar a Bíblia, você vai escolher um livro. Quando você escolher um livro, você vai fazer pelo menos 4 perguntas. Essas 4 perguntas vão clarear a sua visão em relação àquele livro. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou escolher o livro de Daniel para eu ler. Quem escreveu o livro de Daniel? Foi o próprio Daniel, o profeta. Beleza, então quem escreveu? Daniel. Para quem ele escreveu? Ele escreveu esse livro tanto para informar para as pessoas daquela época o que estava por vir, como para a gente hoje, porque aquilo é uma profecia. Daniel, ele fala de tudo que aconteceu, desde quando ele viveu até a nossa época de hoje. Tudo que aconteceu até no fim dos tempos. As perguntas básicas, então. A terceira pergunta é... Quando ele escreveu? Daniel viveu 700 anos antes de Cristo. Então, eu tenho que saber qual foi a época que ele escreveu para aquilo fazer sentido. Então, quem, para quem... Quando e qual é o propósito? O que era que ele queria dizer com aquele livro? Ele queria mostrar as profecias do que iria acontecer. Se eu abro o livro agora para ler, sabendo dessas 4 coisas, eu começo a entender o livro. Agora, se eu abro o livro sem saber quem escreveu, para quem sei, né? Como é que eu vou entender? Tu escreveu um livro hoje, daqui a 2000 anos eu abro teu livro e leio. Eu vou entender alguma coisa, eu não sei nem quem tu é. E a internet, ela vem ajudando muito nisso. Sim. Então, hoje, como a gente faz? A gente estuda a Bíblia todos os dias. A gente pega um capítulo da Bíblia e... Nesse capítulo, de manhã, a gente escuta o capítulo, lê o capítulo e depois vai estudar esse capítulo. Destrinchar esse capítulo. Tem algum aplicativo que facilita isso? Bom, a gente... Tem aplicativos com devocionais e tem o estudo também lá da Novo Tempo, né? Que é o do... A gente usa, por exemplo, para a Bíblia mesmo, dentro do celular, né, de aplicativo, como é YouVersion, que é incrível, a gente indica para todo mundo lá, tem vários cursos gratuitos para você aprender, então é muito legal. Mas o que a gente faz diariamente, vou dizer bem pessoal mesmo, a gente lê, né, não sei se a gente escuta a Bíblia aqui. E lê a Bíblia. E aí depois a gente vai para o Reavivados. Reavivados, entra lá no YouTube, coloca Reavivados, tem a explicação daquele capítulo. Porque ele vai falar quem era, tudo, ele vai explicar tudo isso. Mas antes de tudo, antes de entrar num livro, a gente faz tudo isso que o Guto
explicou. A gente vai entender quem escreveu, pra quê, como foi, como era na época, entendeu? Pra gente ter essa noção. E clarear, né? E clarear. E aí, a gente, quando começa a estudar, a gente vê que a humanidade nunca mudou, que a humanidade, ela sempre repete os mesmos erros, mas também, ao mesmo tempo, a gente vê que existiam homens ali dentro da Bíblia, a Bíblia não mente. Ela conta literalmente o que aconteceu. É o bom e o ruim, É o bom né? e o ruim. Por que Não Abraão esconde era o pai nada. da fé? Por que isso? Não era assim, eles não tinham defeitos, eles eram improváveis, como eu, como você. E isso é muito lindo, porque mostra que você pode fazer a diferença também. Que Deus pode agir sobre a sua vida também, você ser o escolhido de Deus. Então, isso é muito legal, porque a Bíblia não mente. E aí te dá um renovo, aí te dá a fé, aí te dá a esperança. E acreditar naquela palavra vai te fortificar para enfrentar qualquer desafio. Então, é incrível, a gente super indica realmente isso daí. Que massa. Muito bom. Ai, Gente, que maravilhoso. Olha, que papo viu? gostoso, mas tá chegando ao fim. Está chegando a hora de partir. Dá dor no peito, tem que ir embora, deixar vocês aqui. Eu Mas posso foi falar muito bom. de um projeto Claro. que vem, Por que é favor. super novidade. Por favor. Que a gente até começou o ano passado, né, com alguns encontros, chamado Única, que não é sobre religião, é encontro de mulheres. Você vai tomar café com mulheres. E é muito legal, porque quando a gente toma café, a gente abre a Bíblia, a gente fala de Deus e fala realmente dos assuntos femininos. E agora a gente está ampliando esse projeto, que é um projeto muito legal, que eu até já pude compartilhar com você, Ana, quando você Isso. foi no programa. E quero compartilhar com todos vocês e com a Nay, porque vocês já são as nossas próximas convidadas Se para estar Deus lá nesse quiser, café. já quero. Que é o UNA, que é de união, de unir lindo. forças de mulheres, para uma mulher ajudar a outra. Uma mulher que se desperta e sabe da missão que ela tem, e sabe do poder que ela tem dentro de uma geração, ela ajuda outra mulher também a fazer o mesmo. Então, ela estica a mão e ajuda a outra. E a gente está lidando com isso cada vez mais. Quando a gente fortifica as mulheres, a gente fortifica as famílias. E a gente vê literalmente que a gente precisa disso. E uma precisa da outra. E sempre a gente, de mãos dadas, a gente consegue alcançar muito mais coisas. Que coisa e assim, linda. é muito legal. A gente está fazendo esse projeto. É um projeto que está se iniciando, como eu disse, vamos para o nosso 3º encontro. Que massa. Já vamos aí para 200 mulheres. E a gente está muito feliz com esse crescimento que está sendo assim tremendo. Eu já quero convidar todo mundo para seguir o Instagram, que é Una Mulheres. E vai ser. Lá você vai ser alimentado diariamente com mensagens, sabe? Com orações, independente da sua religião. Já vou seguir aqui. E você vai estar sendo alimentado. Esse é o projeto que vai estar começando, né, desse ano, e que vai ser, assim, a menina dos olhos, que eu tenho certeza que não é um projeto que veio assim, a Lohane criou, jamais. Foi um projeto que Deus criou, colocou no meu coração, e eu uni forças com vocês. Exatamente esse. Unir força com vocês, mulheres, para juntas a gente conseguir enfrentar todos os desafios e fazer da nossa geração uma geração forte. Não uma geração fraca, como a gente vê anteriormente, que a gente já passou por várias gerações fracas, mas essa será diferente, porque essa terá Jesus acima de tudo. Com certeza. Amém. E para terminar, eu queria que vocês deixassem aqui uma palavra, né, bem especial para as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo nesse momento, né, para começar esse ano bem. Aquelas pessoas que estão sem propósito, que estão, meu Deus, mais um ano começou também, perdidos. Né? Então, assim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para justamente essas pessoas que mais um ano inicia e aquelas pessoas não sabem para onde ir, se eu vou para lá, se eu vou para cá, justamente. A estrada não sabe o que é que escolhe. Não sabe nem se realmente continua na estrada, né? Não sabe a direção, né? Não tem um direcionamento. Verdade. Estão perdidas aí depois de anos difíceis, né? Para todo mundo. Dê uma mensagem para esse novo ano aí. De tanta gente está aí nos assistindo e que admiram muito vocês também. Tu vai ou eu vou? Tu vai ou eu vou, é ótimo. Gente, primeiramente agradecer a vocês pelo convite. Eu amo podcast, eu amo esse bate-papo, né? Falar de Jesus pra gente é prioridade máxima hoje. E qualquer lugar que chamarem a gente, né, amor? Se for para conversar, se for para falar sobre Jesus, a gente tá dentro, né? O que eu posso dizer para você que está assistindo a gente aqui agora no podcast, primeiro, busque a Deus sem cessar. Sem Jesus a gente não vai para lugar nenhum. A gente precisa entender o propósito, a missão. Você não está nessa terra por acaso.
embora você pense que está aqui, que você é um erro, que você nasceu porque houve uma traição, ou porque uma camisinha furou, ou porque você não é um erro. Você não está aqui por acaso. Se Deus permitiu que você estivesse nessa terra é porque existe um propósito, existe uma missão para você. Você só precisa buscar a Deus para que você entenda verdadeiramente qual é o caminho que você deve seguir. E aí eu já indico para você, se você está procurando um caminho, uma estrada, aprender a fazer escolhas certas, eu indico o meu livro, não porque é o meu livro, não é por isso, mas é porque eu tenho certeza que esse livro já tem edificado muitas vidas, como minha esposa falou. E já vem o nome, né? A Arte de Escolher. A Arte de Escolher. E Deus tem abençoado muitas vidas através desse livro, né? Eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito. Amém, amigo. É realmente sobrenatural. Guto, como eu adquiro o seu livro? Tem um link lá no meu Instagram, @GutoRibeiraOficial. Na bio tem um link, você vai clicar no link e lá você encontra o link para comprar o livro de qualquer parte do Brasil. Você pode clicar lá e pedir que você vai receber na sua casa aí o livro, ou quem quiser até o kit. Eu tenho um kitzinho super bacana para a pessoa ficar lembrando realmente desse lance das escolhas, que é boné, caneca, caneta, né? Que aí a pessoa tá ali no dia a dia com o boné e lembrando que as escolhas dela realmente faz diferença para a vida dela. Nossa. Hoje, nós não estamos vivendo o que nós escolhemos hoje. Hoje, nós só estamos vivendo o que nós escolhemos no passado. As pessoas esquecem disso. Ah, eu estou fazendo tudo certo, tá dando tudo errado. Opa, o que você está fazendo de certo hoje não é para hoje não, bebê. É para amanhã, é para depois. O que você está vivendo de hoje é o que você fez de errado no passado. Então, você está vendo as consequências. As pessoas não conseguem entender isso, né? Então, que você possa aprender isso em 2023, que você tenha metas, objetivos, sonhos, que você saiba onde você quer chegar. E se você quer se aproximar de Deus, não sabe como, se você quer buscar a Deus, Guto, eu quero, mas eu não sei como, começa a me seguir no Instagram. Não para me dar like, não para curtir minhas publicações, mas para você ouvir sobre Jesus. Todos os dias pela manhã, eu estou trazendo uma mensagem no Café com Cristo para você. Agora também no YouTube, nós estamos trabalhando com séries. Então eu pego uma série e passo o mês inteiro falando sobre ela. O casamento, aí eu passo um mês inteiro só falando o que é que a Bíblia diz sobre casamento. Agora eu estou numa série muito bacana, muito importante, chamada Seguidores. Quem é que você segue? Quem que você está permitindo que seja uma influência na sua vida? Será que você está seguindo as pessoas certas? As pessoas, quando seguiam Jesus, elas tinham uma vida transformada. Quem eu sigo, quem eu escuto, quem eu vejo, fala muito sobre quem eu sou. Pedro, quando Jesus estava preso, e eles estavam atrás de matar os discípulos, as pessoas olharam para Pedro e disseram, certamente, esse homem é um deles. A tua voz, a tua fala te denuncia. Pedro andou tanto com Jesus que ele começou a falar como Jesus. Quando a gente começa a seguir as pessoas nas redes sociais, a gente começa a viver igual aquelas pessoas. É verdade. E às vezes, por efeito manada, porque aquela pessoa é uma pessoa que tem milhares de seguidores, é uma pessoa que todo mundo gosta, e aí eu começo a seguir também. Mas é uma pessoa que só fala pornografia, é uma pessoa que só me apresenta coisas que me afastam de Deus. Homens casados começam a seguir Instagrams de mulheres que só mostram o corpo, e aí começa a pensar um monte de besteira. Daqui a pouco tá querendo trair a esposa. Preste atenção em quem você segue, em quem você está abrindo as suas portas para que faça parte da sua vida. Tenha muito cuidado com isso. Quer um conselho? Siga Jesus. Comece a buscar Jesus, comece a estudar a Bíblia, que o seu ano de 2023 vai ser incrível e sobrenatural. Né, amor? Amém. Coisa linda. Isso. Ele já falou tudo, mas é isso. A forma como que você enxerga a Deus, como que você enxerga o mundo, enxerga quem você é, pode te manter cativa ou te libertar. Então, por favor, se liberte, sabe? Veja o que Deus pensa sobre você, estude, conheça o verdadeiro Pai que fez você, que te criou nos mínimos detalhes. Você é feita com todas as características físicas, emocionais e espirituais para cumprir o seu propósito. Então, eu tenho certeza que, assim, coisas lindas ainda estão por vir na vida de cada um de vocês. É só acreditar, ter fé e conhecer o nosso Pai. Amém. Amém. Coisa linda. As mulheres também sigam Lohane Cabral. Você não falou seu Instagram. Lohane Cabral. A gente dá sempre também sempre tem mensagens, tanto de relacionamento, de casamento, que hoje é o nosso carro-chefe, digamos assim. Mas fora isso, a Lohane sempre traz mensagens
para mulheres também. Ela fala muito direcionado para mulheres. É super bacana. Porque assim, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E a gente precisa cuidar dessas 3 coisas. Com certeza. Né? E a mulher, ela precisa realmente andar com isso bem certinho, em equilíbrio, para poder estar bem na vida. Tanto o homem também, como qualquer pessoa. O ser humano, né? O ser humano, exatamente. O ser humano. Gratidão pela presença de vocês dois. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Inclusive, foi mais essa do tarde, que um tempo, né? Foi mais do que foi muito bacana, porque assim, a gente sabe que acha, a vida deles 1000 maravilhas. Não, gente. Só Deus sabe as lutas também que eles enfrentam. As pessoas acham que é tudo, a grama do vizinho é sempre mais bonita. Mas as pessoas não sabiam da luta que vocês também passaram. E que passam também, porque as lutas estão aí, né? Estão aí, dia a dia. Agora, a gente tem que escolher a forma que a gente quer passar por elas. A gente costuma falar que a gente passa pela luta com um vencedor, né? Verdade. Já sabendo que a vitória é dele. Então, a forma fica mais leve. Mais leve. A cruz fica menos pesada, né? Sem Só dúvida. fazer uma observação aqui muito importante. Muita gente não sabe, né? Mas eu e Lohane, nós temos um espaço de eventos na praia. Ai, é verdade, gente. Né? Gran Royal, viu? Maravilhoso. Gran Royal. Se você não segue, começa a seguir Gran Royal, @Gran, GRAN, Royal, com Y, tá? Onde e é um espaço onde a gente faz, né, amor, diversos casamentos, são centenas de casamentos todos os anos lá. Inclusive, amigo, eu fui celebrante no final do ano passado, do casamento da Ariete. Que legal. Fui celebrante, porque eu também sou celebrante de casamento agora. Eu não sabia, amiga, que são bacana. Muitas emoções, depois a gente vai... Amiga, eu vou falar, porque tu falou, então, assim, é uma coisa que tá bem off, sabe? Que Deus tem colocado no meu coração, mas como você falou, eu vou falar. O meu projeto, um dos projetos novos que eu tenho para esse ano, que está no papel, é exatamente começar a celebrar casamentos também. Pois, amigo, faça, porque você que fala tão bem. E o legal de tudo isso é porque, assim, existem vários nichos de celebrante. Sim, eu sou celebrante cristã, é um meio muito legal para quem se comunica, para quem tem o dom da palavra. E outra coisa, as pessoas às vezes ficam assim, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Gente... É o Espírito Santo que nos dá. Com certeza. Não é ninguém, não somos que honra, nós. né? Poder celebrar um sonho de alguém, uma família nova, o projeto de Deus sendo construído ali, né? Não é à toa assim que... E ó, só para vocês terem uma ideia, a Ana Clara foi através da Aninha, do Ítalo, porque a Aninha era. Maravilhosa. Aí ela não conseguiu por conta do exército de Deus dela, né? E aí eu fui... Ela falou, eu só consigo ver você e tal. E foi em oração mesmo, porque Deus é assim, né? Que legal. Ele vai mostrando. Deus é assim. E no começo eu relutei, mas aí eu fiquei em oração e eu disse, é isso mesmo. Que legal. E foi tão isso que eu digo, meu Deus, é o que eu quero pra minha vida. E bom saber também. disso, até para eu poder indicar você também para os casamentos lá na Gran Royal, né? Com certeza. Vamos nos indicar. Vai ser muito bom. Até porque também as pessoas perguntam muito, quero um celebrante homem, quero um tem celebrante gente que prefere homem, tem gente que prefere mulher, isso Não, é verdade. E é um meio maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar muito. Então você já sabe, né? Tá namorando, tá noivo, tá pensando de casar, tá precisando de um lugar para casar, tá precisando de um celebrante ou de uma celebrante aqui, ó. Já você veio o pacote tudo completo, que o pacote viu? Mas se quiser levar os dois, a gente fala os dois também, não tem problema não. E ainda de quebra, ainda dá uma cantadinha. Ainda dá certo. Canta ainda, né, amiga? Mas é muito legal. Que bom ter vocês aqui. Agradecer os nossos parceiros, né, Hanna? Isso. Radinho Estúdio, Planeta da Beleza, Madeireira São Francisco, Midbus, mídia para ônibus, Camarão Delas, Saque Brindes, que mais, Nai? Quem tá com a gente também é a Eurocópia Gráfica Rápida, Clínicas Orto Brasil, Love Luxo, Moda Feminina, Pupé Sandálias e também a Clínica Bem Fortaleza. Gente, ó, o nosso primeiro episódio da 5ª temporada, a gente tá fechando assim, ó, com aquela chave de ouro mesmo, aquela chave abençoada, né? Aproveita e compartilha já, porque foi, olha, um bate-papo pra lá de especial, muito acrescentador na vida de cada um de vocês, da gente também. Muito obrigada, Lohane. Da gente Guto. também. E vamos ver se a gente marca depois outras Por coisas. Favor. Casais, né? Pra gente conversar mais sobre Jesus, vocês já sobre estão família. Convidadas. Temos muitos convites de vocês. Em breve vocês já receberão aí uma ligação ou do Maurílio ou da Letícia, já agendando com vocês a ida lá no Até que a Morte Separe. Por favor. Queremos também saber o testemunho de vocês, porque eu sei que tem história pra contar. Tem muitas emoções. Gente, obrigada. Obrigada Deus abençoe vocês. poderosamente a vida de vocês cada vez mais.
Em 2023, também. Né? Muito abençoado. Amém. E que seja próspero. Segundo a vontade de Deus, que a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. E que Deus abençoe, todos os planos de Deus também se concretizem aí. Que vocês tenham sabedoria, direcionamento, né? E muita força para fazer tudo dar certo. E que venha mais um aí, Omar 2. Eu posso fazer uma oração. Eu vou chegar mais próximo aqui da Hannah pra ela me passar, já que ela tá gravidinha. Você tem que passar mais perto de mim, que a Hannah não engravida ninguém, não. Quem engravida sou eu, meu filho. Passa aqui pra você ver. É só pra passar, porque diz que a mãe grávida passa energia. Esse aqui é humorista. Como é que o humorista quer fazer uma oração no final? E Rafa é um humorista. E ó, o primeiro episódio. Como é que a mulher tá do lado do marido, quer engravidar e passar a mão na mão? Mas é pra passar. Eu vou dizer aqui uma coisa pra ti, viu? Eu acho que também tu podia fazer na rede social humor com Cristo. É o café com Cristo. Olha aí. Não é café com Cristo? Mas humor com Cristo. Vai anotando aí, Maurício. Mais um projeto pra 2023. Mas é assim que a gente imagina Cristo. Cristo também deveria ser bem humorado. Eu não imagino aquele Cristo carrancudo das coisas. Cristo é humorado, gente. Ele é tão humorado que ele é tão bom. Ele perdoa, ele deixa passar e dá outra chance. E esse daí, mulher. Guto vai fazer uma oração aqui com a gente para que Deus abençoe muito o nosso ano. Amém. Amém, amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, nesse bate-papo maravilhoso. E nós não sabemos, Pai, fazer mais nada nessa vida sem que o Senhor seja o centro. Nós entendemos que tudo que temos e somos vem de Ti. E nós somos dependentes de Ti e queremos assim, Pai. Então, desde já, eu quero Te entregar esse ano de 2023, a vida de cada uma das pessoas que estão nos assistindo agora nesse podcast, que o Senhor possa fazer o sobrenatural, que todas as pessoas que assistem a gente agora possam prosperar nesse ano de 2023. E quando eu falo de prosperidade, Pai, eu não falo simplesmente de prosperidade financeira, de bênçãos materiais, porque eu sei que o Senhor pode nos dar tudo isso, mas o Senhor pode nos dar muito além. Eu te peço a prosperidade na saúde, na paz, na inteligência e na sabedoria, Pai. Que nós tenhamos sabedoria para decidir todos os passos que nós iremos dar em 2023, que a gente não dê um passo sequer nem para a direita, nem para a esquerda, sem que seja com o Teu consentimento. Te peço bênçãos infinitas sobre a vida da Nai, sobre a vida da Hannah, sobre a família delas, em especial sobre a vida do Benjamin, que está chegando agora, que seja uma criança cheia do Teu Espírito Santo, que o Benjamin traga luz para essa casa, para essa família, que o Benjamin possa trazer esperança, alegria, que com ele, Pai, o Teu amor reine dentro do lar da Hannah, Pai. Assim também na vida da Maria, na vida da Nai, que o casamento dela seja um casamento santo, abençoado, que o Senhor possa derramar, Pai, bênçãos infinitas sobre essa família, Pai. Pai, sobre esse projeto, sobre o Pode por Elas, que o Senhor possa fazer com que esse projeto cresça cada vez mais, que vidas sejam alcançadas, que elas entendam também que esse é mais um canal para poder glorificar o Teu nome, que elas nunca esqueçam de glorificar o Teu nome aqui e de falar das coisas que o Senhor tem feito, Pai. Abençoa cada um de nós, a cada pessoa da produção que está aqui. Nós sabemos que esse projeto não existiria sem que tivesse as câmeras, sem que tivesse a equipe por trás, nos bastidores, que o Senhor possa ser com a família deles também, abençoar cada um, abençoar a nossa família, a nossa casa, e que 2023, Pai, independente de qualquer coisa ou circunstâncias, nós não dependemos das coisas, das circunstâncias, nós dependemos do Senhor, e eu declaro, profetizo em nome de Jesus, o melhor ano das nossas vidas. Amém, Pai. Amém. E até o Valeu, próximo, gente. né, Até o próximo. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, gente. Compartilha Deus abençoe. aí, viu? Você acabou de ouvir, assistir e se divertir aqui no Pode por Elas.